Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast, o Despertar das Assessorias. Dessa vez trouxemos mais um convidado ilustre aqui, Caio Pérez. Caio fundou o mercado quase, né, Caio? Tanto tempo de XP e de fundação de escritório. Tu foi 17 anos 17 anos na já. XP lá. Uhum. Head B2B, Head de expansão por 15 anos, né? Fui 6 anos de Head de expansão, fui Head do B2B, Head de Sales no passado, mesa de renda fixa. Mudei umas 8, 9 vezes de área. Fui assessor, né, no início da minha carreira. Cara, legal. Acho que já pegando essa parte de foi assessor, acho que uma coisa que a gente estava até falando antes de entrar aqui, eu acho que é legal pegar alguém que tem tanto tempo de mercado, tem tanto tempo de assessoria, de corretora, principalmente a corretora que basicamente estruturou esse mercado aqui no Brasil, e tentar entender ou passar para quem está de casa um pouquinho dessa história do mercado de assessoria, né? A gente hoje vê um mercado muito mais quente, um mercado muito mais sexy do que era lá atrás. Inclusive, essa semana ainda estava numa live com alguns gestores e eles falaram, pô, lá atrás a gente, para fundar a operação, era tudo com suor, tinha que pagar a própria cadeira, pagar a própria mesa, não era que nem hoje que tem incentivo para fundar uma operação, incentivo para trazer assessor. Eu acho que você viveu isso na pele, tanto como assessor e como dentro da corretora. Acho que Perfeito. desmistificando um pouquinho o que a gente tinha no Brasil de educação financeira, de investimento. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente começar, principalmente na pauta do que a gente tem para hoje, um pouquinho dessa história por dentro da corretora, né? Como que o mercado de assessoria começou. Não, maravilha. Acho que é importante frisar, né, Felipe, assim, a certificação principal, né, o agente autônomo de investimentos, ele, na verdade, ele foi criado por um problema trabalhista das corretoras que queriam ter, né, os operadores de mesa como terceiros, né, pagando eles de forma PJ, né, e não CLT, né, fazia uma diferença, né, nesse sentido. Então, o agente autônomo ele foi criado como uma figura dentro de uma corretora, que era um repassador de ordens dentro de uma mesa, né, onde ele contatava o cliente de um lado, executava a ordem do outro, né, isso pós pregão ali, né, viva voz e tal, né, as pessoas foram indo para dentro das mesas de corretora. A XP talvez tenha sido, né, assim, super pioneira nisso, né, que pegou esse modelo, né, essa instrução da CVM e transformou isso de fato numa empresa. Então a gente foi um agente autônomo muito grande no passado, a gente foi um agente autônomo com 34 filiais, representava uma corretora lá na época. E a gente foi tornando isso uma empresa mesmo de assessoria de investimentos, muito focada em renda variável, né? O mercado era um mercado de renda variável naquela época. E aos poucos a gente veio transformando, né? Isso que deveria ser um repassador de ordens em Bovespa, num assessor de investimentos completo mesmo. Se a gente for olhar, tem uma série de heranças ainda desse período, né? Uma série de restrições que só agora a nova instrução deixou mais clara. Alguns vícios na própria prova da Ancor, às vezes você tem perguntas do tipo prazo de liquidação de uma recompra. Né? Por que isso? Porque era uma certificação para brokers de mesa de renda variável. E eu acho que a gente veio fazendo um papel ali de transformar, né, esse serviço de assessoria num serviço mais amplo, né, com mais entradas de produtos, com mais renda fixa, fundos, outras coisas ali. E ao longo do tempo, transformando esse papel não num cara de execução de ordens, e sim num cara de demonstrar para o cliente quais são as alternativas possíveis, entender os objetivos dele e conectar isso aí sim com uma execução de ordens. Né? Então, esse mercado ele veio dessa origem e ele veio se transformando nisso que a gente está vendo hoje. Né? Boa. Eu acho que vale lembrar algumas coisas lá atrás que eu acho que são amplamente divulgadas, isso não é tão mistério para todo mundo, que a principal forma de captação também era curso, né? Que hoje eu acho que a gente não vê Exato. nenhum mais assessor trabalhando isso, né? Pô, vamos dar um curso sobre como investir, vamos dar um curso para falar sobre determinado tipo de produto. Existem os eventos, existe a forma de falar às vezes de algum produto, de falar de alguma tendência, mas a gente perdeu um pouco isso. Não sei se até uma dúvida assim que eu sempre tenho, será que a gente já evoluiu tanto na educação que a gente precisa diminuir isso? A gente acha que
Acho que tem dois pensamentos, né? Primeiro será que a gente evoluiu na educação, um ponto de, pô, será que eu não preciso mais fazer o curso, ou será que eu não preciso levar mais educação? Eu acho que educação sempre a mais é sempre importante, nem todo o cliente realmente estudou e vai trabalhar. E tem outra linha que muita gente fala que, na verdade, não, né? Esse setor, ele parou de ser um setor onde o cliente já te liga sabendo o que quer, que era na parte de renda variável. Ele te ligava querendo investir em renda variável porque ele ou passou por um curso de bolsa ou por algum motivo ele queria investir na bolsa porque ele tinha algum dinheiro. E hoje já é um mercado muito mais de relacionamento, né? Eu acho que já é muito mais um mercado onde o assessor tem um nicho de relacionamento, tem uma proximidade e, obviamente, ele vai usar alguns dos conhecimentos que ele tem, mas ele tem toda uma estrutura de suporte normalmente dentro de alguns escritórios maiores, um pouco mais, nos escritórios menores um pouco menos, para usar todo o supermercado financeiro da corretora, né? Que a XP foi, acho que, a primeira a fazer esse movimento de ir lá fora. Acho que para fazer essa transição de renda variável, entender um pouquinho do modelo de Charles Schwab, trazer um pouquinho essa linha de, bom, tem um supermercado financeiro onde o cliente, putz, ele não precisa investir no banco. Ele pode ter todo o investimento dele aqui. Acho que é uma coisa que está sendo trabalhada até hoje, mas é uma coisa que fez esse caminho, né? Até hoje você está na área de inside sales dentro da XP. E assim, como é que é a tua visão sobre isso? Assim, acho que é uma coisa que Legal. o pessoal ainda não tem muita dúvida. Será que eu faço o básico? Que aquele negócio básico bem feito funciona na maior parte dos lugares. Mas será que eu ainda faço o básico, um negócio mais relacionamento? Como é que tá a tua cabeça de, putz, eu olho para trás, o que mudou na forma de atrair o cliente, por exemplo? Boa, boa. Acho que primeiro, assim, né, diferenças de cenário, né? Bolsa, nas minhas épocas antigas lá, era um negócio super misterioso, né? Assim, eu estudei grande parte do que eu sei em apostilas que você tirava xerox do amigo. Então, era difícil o acesso de informação, né? Eu sempre gostei de ter mais conhecimento técnico assim do que eu precisava, então era um custo para se arrumar conhecimento técnico. Então, a XP se posicionou na época com cursos presenciais. A gente gastava bastante dinheiro, tá? Acho que é importante dizer isso, né? A nossa operação educacional, ela era deficitária, tá? Por que ela existia? Porque ela era o nosso grande funil de leads, né, daqueles tempos. Então, o que a gente fazia? A gente tinha lá os cursos básicos, Aprenda a Investir na Bolsa, era o nosso carro-chefe. Aí tinha um outro curso de análise fundamentalista, um de análise técnica, um de derivativos, uma coisa toda ali que a gente tinha. A gente vendia esses cursos presenciais, esses cursos eram uma experiência realmente agradável para o cliente. Durava, salvo engano, umas 6 horas, eram 3 sessões de 2 horas, assim, o curso. E esse curso ele tinha o objetivo de aproximar os assessores do cliente também. Então ali você desmitificava essa visão de que bolsa é inacessível, de que as análises têm que ser muito complexas, e você não sabia com quem falar. Pô, agora você sabe, porque você fez um amigo ali durante o curso, que é o assessor. Então a gente usava esses cursos, atraía os clientes, ensinava bastante coisa para eles. No dia seguinte a gente tinha o que a gente chamava de aula prática, onde a gente abria uma conta com o cliente, abria o home broker com ele, executava uma ordem e a partir dele ele era o nosso cliente. Então isso funcionava super bem. Em um determinado momento, acho que houve um boom da internet, né, de influenciadores, de YouTube, essa coisa toda, que veio trazendo conhecimentos de uma forma um pouquinho mais ampla. Então, talvez o cliente olhe para isso hoje e fala, olha, pô, não sei se eu preciso de um curso, eu já fiz aqui um YouTube, ou já li um livro, e o que eu acho que hoje é uma oportunidade, tá? Porque como esse conhecimento ele é descentralizado e ele não é homologado, eu acho que o cliente, na grande maioria das vezes, ele não sabe se ele sabe, né? Assim, pô, você sabe de fundo imobiliário? Entendo, mas você não sabe que nível você está sobre o fundo imobiliário. É diferente de você sentar e fazer um curso formal de fundos imobiliários com alguém que é especialista. Eu vejo uma oportunidade nisso, tá? Aí o que aconteceu, né? A gente fez essas viagens lá para Charles Schwab, isso lá atrás, e ali a gente viu essa possibilidade de transformar a XP em uma coisa diferente do que ela era, né? Porque a gente fez muito uma visão de, pô, vamos ver a melhor corretora de trading para a gente copiar, e chegou lá a gente entendeu que tinha corretoras que não eram de trading, que era de investimentos mesmo, e copiamos esse negócio. E aí você traz uma visão diferente para o cliente, que é um jogo que a gente usou bastante, acho que o mercado também usou, um jogo de eu tenho um produto X e você não tem. Então a gente começou a trazer uma proposta, né, para os clientes de varejo, de fundo, de varejo, de alta renda e até low private, de olha, eu tenho LCI, você não tem LCI,
Pô, eu tenho um fundo tal que só é oferecido no private. Eu sei fazer fundo imobiliário, o mercado de fundo imobiliário era incipiente até 2011, a gente tem que lembrar disso, né? Não existia um fundo imobiliário com liquidez nessa época. Então, assim, a gama de produtos ela ficou um pouquinho mais complexa, mas aí você já não precisava ensinar muita coisa para o cliente, porque bastava você dar uma produtada, né? De, olha, larga tudo, eu tenho isso, vem para cá. Tua taxa X no banco aqui é 2x. Aqui é Y, acabou. Então, assim, não precisava mais de você pegar 6 horas de curso, aula prática, para você abrir uma conta. Você abriu uma conta com base em eu tenho esse produto que você não tem. E assim se evoluiu o mercado, né? Nessa disputa da produtada do picking de ativos pontuais, comparando ativo contra ativo. E acho que esse é um disco que ainda está, né, assim, tá sendo bem explorado ainda, né? Assim, acho que muita gente ainda usa isso bastante. Acho que o Open Investment que está vindo agora vai acelerar de novo essa disputa de esse ativo é melhor do que aquele, né? Mas eu, sinceramente, eu vejo uma oportunidade, tá? Eu vejo muito escritório tentando fazer um processo digital de captação de leads e fazer uma mesinha, blá, 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 fazer o que todo mundo sabe ali o que é essa esteira e esse funil 100% online. E eu vejo poucos utilizando cursos mesmos, cursos presenciais ou online que seja, mas tentando fazer algo que desse para o investidor uma segurança de, olha, você aprendeu e você sabe tomar decisões a partir de agora, porque você fez o curso. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, tá? Se eu tivesse um escritório hoje, eu exploraria essa frente de novo. Retomar as raízes. Retomaria. A gente tem um plano de fazer algo similar, inclusive, tá? Pô, legal. Descobri aqui sem querer. Então, tudo bem, não tem grandes mistérios, mas eu acho que, de novo, assim, existe uma necessidade que eu enxergo do cliente saber se ele sabe ou não sabe, entendeu? Boa. Sabe o que é legal escutar essa história? Lembra um pouquinho, eu lembro como eu comecei. Eu acho que uma coisa até que você não sabe, mas cara, obviamente eu tive um incentivo da família, de uma pessoa, meu irmão basicamente, que já investia, mas eu fiz um curso da XP com 14 anos, era um curso aberto, não precisava fazer nada, era um curso meio que, na época, começou ali, e foi ali que eu comecei a fazer trade de bolsa, achando que eu era o super investidor, mas aí, putz, fui com 16, 17 anos, era do Sul, naquela época não tinha muita possibilidade de pessoas no Sul trabalhar no mercado financeiro, era muito São Paulo e Rio. Eu lembro que eu falava com um gestor, que depois fui trabalhar com ele, ele falava assim, cara, não dá, assim, tipo, o mercado é muito pequeno, não dá para ir para te colocar dentro de uma asset, porque, cara, vai vir só das universidades da região, do Rio e de São Paulo. E acabou que eu fui trabalhar nessa asset dele e depois fui entrar dentro da XP. Eu acho que foi, assim, foi meio que uma paixão mesmo minha do mercado financeiro. Sou formado em engenharia, vou para essa linha, mas talvez por até uma história que poucos conhecem é que, putz, eu entrei no mercado com 14 anos, né? Entrei no mercado. Legal. E depois fui entendendo o que era o mercado financeiro, como que ele trabalhava. E o meu irmão até hoje tá. Meu irmão, na verdade, ele começou também muito cedo. Ele tem, sei lá, mais de 20 anos investindo. Ele era um servidor público de carreira, assim, bem remunerado e tudo. E ele abriu mão, depois de um determinado tempo investindo, fazendo muito dinheiro com o próprio dinheiro dele, reinvestindo o que ele tinha, criou a independência financeira dele. E ele tem o primeiro casa de análise de fundo imobiliário do Brasil. Olha, Só que ele nunca divulgou isso. Era sempre, cara, por baixo do radar, era sempre um marketing muito amador, feito ali no pente, às vezes. Era um negócio que eu falava, cara, pelo amor de Deus, contrata alguém, investe alguém. Só que ele ainda até hoje, muito mão fechada, de família, isso. Só que hoje ele consegue entrar muito bem e ele faz esse ponto de curso. Então ele começou a criar o curso topo de funil, o curso de fundo imobiliário, então, Desmistificando FI, até se alguém quiser pegar o curso eu já vi o Instagram dele. Exato, ele é meu irmão. Então, que legal. Ele tá mais ativo agora, né? Ultimamente eu tenho visto mais propagandas dele no Instagram. Largou tem 2 anos e, cara, acho que faz um barulho aí como um analista independente, né? Então ele Olha só. volta e meia faz um ou outro barulho em relação a uma outra casa. Acho que é de família gostar de fazer um pouquinho de barulho em relação aos relatórios como um todo. Então acho que vem tudo dali. E aí agora, assim, acho que entrando um pouquinho no que a gente tem de título para o podcast, né? Acho que já está sendo divulgado, agora todo mundo deve estar dentro do título. A gente vai falar um pouquinho de futuro, presente, passado, presente e futuro das assessorias. E entrando um pouquinho, você falou um pouquinho de, putz, no passado a gente tinha muita cabeça de produto contra produto, né? Eu lembro que tinha
duas formas de fazer a apresentação que a gente fazia dentro da XP. Acho que no primeiro momento era apresentar a própria XP, que a XP não ia falir. Grande parte da apresentação lá atrás era isso. Era importante, né? Depois era só produto e falar, cara, tu tem uma taxa ruim lá, se tu vier para cá, ó, o quanto de rentabilidade que tu vai ter a mais, ou quanto de dinheiro que tu vai fazer a mais. Era uma venda até relativamente fácil se o cliente entendesse que a XP não ia falir. Né? E que, obviamente, não existia possibilidade, mesmo se falisse, ele não ia perder o dinheiro dele. Mas tinha essa apresentação. Depois que o Itaú entrou ali, eu acho que também deu um boom de confiança para o investidor, e hoje, obviamente, ninguém tem mais essa dúvida, porque eu acho que até o conhecimento melhorou. Perfeito. Mas, pegando esse passado e tentar olhar para o futuro, assim, eu acho que como é que você vê assessorias daqui a 5, 10 anos? Exemplo, você acha que essa taxa, essa produtagem, essa forma vai sair de produto e vai falar um pouquinho mais de asset allocation? Que é o que se fala já muito no mercado wealth, que se fala muito já para um cliente mais private, já é um discurso muito mais de asset allocation. Eu falo até para as assessorias, falei isso no outro podcast, falei, cara, na nossa visão é isso, na nossa visão assim, a narrativa vai mudar, né? Tipo, a gente sabe que a receita ainda vai estar no produto, talvez o FII fixo ali cresça, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas a maior parte a receita ainda vai estar no produto, mas talvez o discurso, a narrativa da venda comece a falar um pouquinho mais de asset allocation e menos de produto, porque querendo ou não, o que a gente vai ter agora? A gente tem mais concorrência, às vezes a gente tem um produto aqui que também vai estar lá no banco, vai estar em outro concorrente, então bater produto por produto talvez não fique tão competitivo quanto era no último ciclo que a gente teve de 2016 de queda de taxa de juros, né? Então agora nesse novo ciclo de queda de taxa de juros, e obviamente falando aqui um pouquinho mais longe também, se você puder falar, o que você acha que é o futuro das assessorias nos próximos anos? Boa, maravilha. O que eu vejo, tá? Assim, primeiro tinha esse jogo, o gap de produtos era enorme, né, no passado. Pra você ter uma ideia, quando eu montei lá a mesa de renda fixa, a gente tinha que explicar o que era a LCI para o cliente. Tinha que explicar que isso não ia quebrar se o imóvel desvalorizasse, né, ou explicar o que era a FGC. A gente já teve que explicar o que era a FGC para o cliente, muitas vezes. Então, o gap de produtos ele era muito grande e ele foi diminuindo ao longo do tempo, né? Acho que o Itaú começou esse movimento com 360, os outros bancos foram seguindo e cada vez mais você tem plataformas cada vez mais abertas dentro dos bancos. Então, esse gap de produtos ele ainda existe, né? A gente ainda tem um número maior de fundos, a gente tem um tipo maior de produtos, a gente está ainda né, com uma larga distância na vanguarda de lançamentos de produtos novos, então a gente vem trazendo, né, sei lá, FIP de infra, FIP de VC pulverizado em varejo, você tem várias coisas que a gente vai lançando, COI Bond Repack, acho que a gente está explorando mais do que os nossos concorrentes, então ainda existe um gap de produtos, tá? E vai existir e a gente vai tentar manter sempre esse gap. Mas o ponto é assim, né, e aí é um fato, talvez as assessorias elas tenham cuidado pouco do propósito final, que é a rentabilidade do cliente, né? O NPS das assessorias, NPS é um negócio que a gente começou a medir e divulgar em 2015 ou 2014, tá? E a gente implementou e essa ideia veio forte, o nosso NPS é altíssimo, tá? Assim, 70 e tantos. Mas esse NPS, ele é o serviço que a gente presta para o cliente, o quanto o cliente está gostando daquele serviço. Mas nesse jogo de picking de ativos, que é um jogo infinito, by the way, né? Assim, porque, vamos lá, se eu abrir a sua carteira hoje, eu vou achar algum produto que se eu comparar com outro produto X e eu tirar o zoom e colocar o zoom até encontrar a janela adequada, eu vou encontrar uma forma de dizer que aquele produto é pior do que o outro, né? Perfeito. Isso é. Então, assim, esse jogo é um jogo infinito, de ficar comparando um ativo com outro para dizer qual é o melhor naquele momento para trocar, olhando passado e não futuro, sem preocupar com um todo, né? Então, esse é um jogo infinito que trouxe a gente até aqui e que fez uma salada na carteira dos clientes. Aí, uma grande pergunta. Nunca foi discutido asset allocation, né? Nunca foi discutido risco de carteira, nunca foi coisa que a gente faz no mercado de wealth. Essa conversa, sim. E mais importante até do que asset allocation é o depois do asset allocation, que seria a rentabilidade do cliente. Mas é isso, o cliente está ganhando, está perdendo, está acima, está abaixo, né? Sempre se existiu no Brasil uma dificuldade muito grande de mostrar performance dos ativos, porque como você tem muitos ativos e os ativos cada vez fazem uma marcação, um movimento diferente, uma ação que splita, um bônus de subscrição, né? Umas coisas assim que vão afetando a marcação dos ativos, façam que a cotização ou a evolução do patrimônio fique um pouco atrapalhada
e aí o cliente nunca sabe direito se está ganhando, se está perdendo, o assessor também não tem grandes painéis que mostrem esse negócio. E aí eu acho que se descuida um pouco do cliente e fica muito numa preocupação de uma guerra de ativos, né? Acho que isso é o que deve mudar, tá? Então a gente está agora tentando conectar isso através das nossas ferramentas, né? A gente lançou semana passada uma ferramenta de financial planning para os nossos clientes. Isso vai se conectar, né, num propósito maior, né, do que o asset allocation. Porque hoje o que a gente fala, né, de enquadrado ou desenquadrado, a gente está falando sobre um perfil de tolerância a risco. É diferente das necessidades do cliente. Vou dar um exemplo. Pensa num senhor de idade que tenha bastante patrimônio, mais do que suficiente para viver, e ele é agressivo, tá? Você acha que a carteira dele deveria ser igual de um jovem com pouco patrimônio também agressivo? Não, nunca vai ser. Mas a leitura Até do pelo tempo de suitability, vida, né? a leitura do suitability fala isso, tá? Ela fala, olha, essa é a carteira para o perfil agressivo. O suitability não evoluiu da forma como o mercado evoluiu, né? Não evoluiu. Então, o que a gente está trazendo é um complemento que eu diria que até sobrepõe o suitability, que é o entendimento de para que serve aquele dinheiro, entendeu? Pô, esse seu dinheiro é da aposentadoria, pô, agora então você tem que preocupar com sucessão, você tem que preocupar com outras coisas. Seu dinheiro vai estar, sei lá, em CDI, pós-fixado, com liquidez de curto prazo, em breve. 2%, né? Assim, pô, você não vai ter um fundo de private equity, né? Assim, para alguém que está já numa fase de sucessão, né? Então, acho que existe ainda uma confusão que vai levar, assim, essa mudança, ela não é assim. A gente está lançando as ferramentas agora. Não é que no final do ano vai estar todo mundo assim, não. Vai demorar pra caramba, tá? Além, é cultural. E além disso, tem toda a utilização de ferramenta, que a gente sabe que é muito difícil de botar, às vezes, na cabeça de alguns De usar para assessores. valer, de usar da forma correta, né? Então, assim, a gente está apostando muito numa leitura mais profunda sobre o cliente, numa inteligência maior das ferramentas para tirar o assessor disso no sentido de, pô, então agora eu vou ter que pensar estrategicamente toda a alocação de todos os clientes com muita profundidade. Não, a gente vai trazer ferramentas que te deem um guidance legal para você fazer os ajustes finais, porque essa ferramenta nunca vai acertar 100% também. O assessor, ele sempre vai fazer o last mile ali na nossa visão, né? A comparação que eu gosto de fazer dessas novas ferramentas de alocação e assessoria, eu era um broker de renda variável, né, no meu tempo de assessor. Quando veio o home broker, cara, pô, eu queimei que colchão, né? Eu fiquei apavorado. Pô, peraí, meu serviço é ligar aqui, tirar a ordem, pô, agora o cliente faz sozinho. E aí, entendeu? E aí os brokers tiveram que evoluir, né? E cuidar de assuntos mais específicos, de derivativos, de calls de arbitragem, de long short, de, sei lá, spread calendário num derivativo, uma coisa mais complexa. Porque a execução simples de o cliente quer comprar, quer saber quanto está, executa aí para mim, foi comoditizada, né? E ganhou-se tempo, né? Assim, ganhou-se tempo, ganhou-se volume, surgiram novas formas de atender os clientes. Então, talvez a comparação aqui seja essa. A gente está criando ferramentas que potencializam o assessor e colocam eles numa etapa mais avançada da discussão, né? Num papo de sucessão, para valer mesmo. Né? Até disponibilizar o assessor para relacionamento, né? De forma mais profunda com o cliente. Perfeito. Então, como é que eu vejo assim, o serviço de assessoria em si, tá? Um cuidado maior sobre a alocação estratégica de longo prazo do cliente, um cuidado maior com diversificação, eu acho que isso é super importante. A gente estava falando de educação agora há pouco. O cliente, ele sabe cada vez mais, né? E o assessor, ele tem que saber mais do que o cliente. Então, eu vejo os assessores e as assessorias cada vez mais técnicas, tá? Cada vez mais com conhecimento técnico profundo. Se não tiver isso, o cliente vai perceber, porque o cliente tem acesso à educação também. E aí, com isso tudo, a gente, por fim, vai trazer uma rentabilidade mais adequada para o cliente, né? Talvez com menos vol, com menos surpresas aqui, mas certamente mais adequada para os clientes. Tá? Aí eu estou falando da função assessor com cliente, não da empresa de assessoria em si. Boa. Eu acho que, mais uma vez, retomo um pouquinho o passado agora da WZ, né? Acho que, bom, para quem não sabe, assim, eu trabalhava na XP na área de wealth lá, né? Bem no início da área de wealth, entrei, e quando eu saí da XP, olhando esse movimento de crescimento das assessorias, que ainda era, talvez não era tão sexy de novo, não estava nos jornais ainda, não era algo que tinha nenhum BTG, estava nesse segmento ainda, não tinha concorrente ainda para a XP. Eu olhava lá, as assessorias deveriam fazer o que a gente na Wealth faz para todos os clientes, né?
E até hoje, uma das coisas que a gente sempre discute dentro da WZ quando a gente vai fazer planejamento estratégico é isso. A gente deveria que todas as assessorias atendessem um cliente como eu atendia lá na XP Advisory no início, fazendo todo o asset allocation, cuidando do cliente. E a gente sabe que muitas vezes, assim, óbvio que tem profissionais bons e ruins, mas a gente sabe que muitas vezes quando você produta para o cliente, você não está fazendo necessariamente o melhor para o cliente. E não, às vezes, nem é de forma pensada, não estou fazendo mal, o assessor não está pensando, cara, vou fazer um mal. Não é isso, Não, é só do tipo, cara, puta, aqui é uma oportunidade para ele, mas às vezes você está colocando toda a carteira numa linha de, exemplo, todos os ativos correlacionados que se der um problema no mercado, o cliente não vai estar diversificado. Então, a WZ começa assim, e depois a gente vai entendendo que, obviamente, toda a estrutura de custo, toda a estrutura de gestão da operação influencia também a rentabilidade do cliente final, né? A gente tem casos de assessoria que realmente produtam um cliente, às vezes, para fazer uma outra linha de crescimento, ou de rentabilidade da própria operação. E aí, uma vez eu escutei de um gestor que no mercado de assessoria, um cliente não busca rentabilidade, ele busca relacionamento. E aí eu falei, cara, até que a rentabilidade seja ruim, né? Assim, tipo assim, tudo bem, se você... Haja cafezinho, né? se você considerar que todo mundo tem uma rentabilidade boa, que tá todo mundo em renda fixa numa taxa pós ali, ok, pô, beleza, isso aí tudo bem, mas a hora que a rentabilidade começa a ficar ruim, talvez o relacionamento... Sim, dá uma comece zedada, a ficar, né? Exatamente. Então, Sim. Não, eu super concordo. eu acho que assim, entrando nessa parte de alocação e toda essa linha, tem uma coisa que a gente não ia discutir, acho que mais vale falar, porque é um dos pontos mais perguntados hoje de mercado e sobre como que o assessor vai fazer receita, sobre tendência de mercado. A gente tem agora a nova resolução que fala muito de transparência, talvez seja mais um incentivo para o assessor começar a se desenvolver, começar a falar de planejamento estratégico, de asset allocation, do planejamento do cliente, e entender o risco da carteira global, ter uma narrativa diferente, porque, putz, eu acho que o cliente vai começar a entender um pouquinho mais e vai ter mais informação para isso. E talvez não seja, pelo menos na nossa visão aqui, talvez não seja o caminho do FII fixo, né? Muita gente acha que não, pô, o FII fixo vai explodir. FII fixo soluciona tudo. Até uma das coisas que esses dias me chamaram, uma jornalista nos chamou, levantou a mão e falou, pô, o que tu acha? Tem assessoria hoje com mais de 50% dos clientes com FII fixo. Eu falo, cara, em determinado momento, quando a taxa de juros cair, eu acho que ou eles vão perder clientes ou eles vão ter que voltar para o modelo de comissão, porque, primeiro, eu acho que o FII fixo, ele é bem relevante quando a taxa de juros é alta, né? Ele é mais fácil de ser vendido, porque, pô, eu posso botar ali, hoje a gente vê que a média do FII fixo de algumas assessorias está em 0,7% a 0,8%. Putz, se a taxa de juros começa a cair, vai lá para 9%, para 8%, vai começar a ficar caro, você vai ter que baixar esse FII fixo, e aí começa a ficar um negócio mais difícil de competir com o modelo de comissões. Outro ponto é a rentabilidade começa a cair da carteira, fica mais difícil de você justificar o cliente que ele está te pagando. E às vezes, em muitos casos, a gente sabe que o FII fixo também está sendo cobrado mais do que o ROA da carteira do cliente. Então, e assim, para finalizar, uma das coisas que a gente falou de tendência dessa parte de 50% é, pô, se a gente olha antes de 2022, tu deve ter esses dados muito melhor que a gente, mas assim, a gente tinha 1% da carteira dos assessores de FII fixo estourando da rede. Depois foi feita toda uma campanha em cima, eventualmente, onde um monte de escritório tentou trabalhar, e foi para 4%. Cara, putz, tá 4%, mesmo depois de taxa de juros subindo, agora a taxa de juros voltou a cair. Cara, vai chegar o quê? A 50%? Putz, beleza, se ter toda a tendência e for para 10%, 20%, eu acho que é muita coisa. Então, uma das coisas que a gente fala para os escritórios é, pô, toma cuidado em não ficar essa maravilha, cego, né? ficar cego e todo para essa tendência, porque provavelmente talvez algum cliente ou ele vai querer voltar para a comissão, ou pior, né? Ele pode acabar indo para um outro escritório que vai mostrar para ele talvez que o modelo de FII fixo não é tão... Os defeitos do modelo de FII fixo, né? Acho que pouca gente fala, né, dos defeitos do modelo de FII fixo. Então o pessoal ainda está muito na lua de mel, acho que com esse modelo. Acho que primeiro assim, né, o modelo de FII fixo ele é um futuro que nunca chega, né? Porque faz anos que se fala que ele é o modelo do futuro que não veio ainda. A gente vai ter os dois, né? Acho que o cliente ter essa liberdade de escolha é muito saudável. O assessor poder ter essa liberdade de escolha, né? E a gente permite que o assessor tenha tanto FII fixo quanto commission based ali no agente autônomo, tem um valor. Então, o que eu vejo, né? Assim, o cliente machucado com commission based, né? Ele acha que o assessor está desconfiado ali e tal, que esse é o problema. Pô, o FII based vem como um super
solucionador Bala de prata. do problema dele. O que ninguém fala é que o fee-based, ele tem os seus conflitos também. Porque se você vai receber 0,7 do cliente, independente do que você vai fazer, você não vai tomar riscos ou vender produtos complexos para aquele cliente, ainda que ele precise. Então, assim, a grande maioria das alocações de FII fixo, elas vão ser Selic, CDI pós, né? E aí tem esse ponto que você falou, né? Da cobrança ficar percentualmente cara se a Selic cai. Exato. Tem um ponto também da habilidade de se cobrar. Assim, eu tenho 3 contas lá na XP, eu não tenho nenhuma delas que é FII fixo. Por quê? Eu não gosto de pagar. Assim, a sensação de pagar ela é ruim. Se você vai num restaurante, né, que o prato é R$100, você vai no banheiro de graça, ou você vai num outro restaurante que é R$90 e te cobram R$1 para ir no banheiro, você fica puto de ter pagado R$1 para ir no banheiro. Eu faço outro complemento. No Brasil, a gente não gosta de pagar pintor, a gente não gosta de pagar pedreiro, a gente não gosta de pagar nenhum prestador de serviço. Mas iPhone, carro, notebook, todo mundo gosta. É diferente do mercado americano e europeu, que todo mundo sempre fica comparando que, putz, lá o FII fixo é Tá dominando. 50-50 ou 40-60, ou na Europa que é obrigatório, por aí vai. Então, é diferente. E aí tem um outro conflito ainda no fee-based, que é o seguinte, né? Como parte dos rebates voltam para dentro da conta do cliente, tem alguns assessores que estão adotando o FII fixo, o fee-based, que ele quer maximizar o cashback do cliente. Aí ele cai no mesmo problema do commission-based, porque ele começa a vender produtos pensando no ROA alto para equivaler ao 0,7 que ele cobra. Então, assim, não acho que seja a solução de todos os problemas, né? Como você está dizendo, concordando aqui com você. As alocações não são tão diferentes assim. A gente plota as duas, fala, pô, peraí, mudou muita coisa? Não muda tanta coisa. O que eu acho que a assessoria do futuro, né, assim, não é o modelo que se cobra que vai solucionar os problemas. É a forma como se relaciona com o cliente. Né, assim, não adianta você, como assessor, você ficar nesse jogo de qual produto eu gosto, qual eu não gosto. Né? Assim, cara, produtos, eles servem... A gente tem um filtro altíssimo para os produtos entrarem. Eles servem mais para algumas determinadas situações e menos para outras determinadas situações. O percentual que se aloca de um produto numa carteira é 10 vezes mais dominante, né, relevante do que se você escolher os ativos certos ou não. Né? Então, assim, você estava dando um exemplo aqui mais cedo de 15% de uma carteira ficar em fundo imobiliário. Se você coloca esses 15% inteiro em shopping center, vem outro Covid, pô, entendeu? Então, o assessor ele tem que parar com esse amor pelo um produto específico e aí eu saio vendo quem quer comprar, né? Porque hoje a dinâmica é essa, né? Eu escolho qual produto eu gosto, aí eu começo a ver quem compra, né? Sim, para me convencer que eu tenho que comprar. E aí o que você faz quando você precisa encontrar pessoas que vão comprar um produto X? Você vende para quem já comprou o produto X antes. Então você hiperconcentra. Porque se falar assim, olha, você gostou desse debênture de crédito privado X, isenta X aqui, você vai vender ele para quem? Você vai parar para olhar seus clientes, quais que compram, e vai vender mais para os clientes que já compraram. Né? Assim, essa é a dinâmica atual. Então, acho que uma mudança nisso, ela passa por um equilíbrio maior de quem é o cliente, o que ele precisa, e um papo mais de alocação e menos de produto. Eu acho que isso, para mim, é a grande virada. É eu ligar para você e falar assim, Felipe, sua carteira é pouco diversificada, eu acho que ela não está condizente com seus objetivos, você deveria ter um percentual X de inflação. Pô, a propósito, tem a debênture e tal. Dentro do contexto. Dentro de um contexto. E não... Cara, tem aqui uma debênture, o prazo vai até amanhã, pô, IPCA mais X e vambora, né? Assim, tá, mas qual é o contexto da carteira do Felipe, né? Então, acho que esse contexto fica sendo relembrado pelo assessor, né? Assim, essa estratégia a ser desenhada tem um valor altíssimo para o cliente. Qualquer estudo de rentabilidade que você olhar em qualquer canto do mundo vai te dizer que diversificação é importante, né? Então, se o assessor não está olhando diversificação, pulverização da carteira ali, né, um certo equilíbrio, ele vai sempre para uma vol muito alta, né? A gente mostrou um dado recente lá, né? O cliente que ganha 70% do CDI ou ganha 120% do CDI, o NPS dele é bem parecido, na verdade. Agora, o que perde dinheiro, né, o que vai para 50% do CDI, para menos, né, rentabilidade negativa, a NPS desaba. Porque é um recado claro do cliente de que ele não quer perder.
né? Quando você hiperconcentra, quando você aloca de qualquer jeito, a chance da vol da carteira ficar meio alta é muito grande, e aí você vai desagradar seu cliente, né? Eu acho que esse tipo de tema deveria ser discutido como uma visão de futuro. E quando você vende produto, bom, eu concordo com tudo, até porque eu vim da área de asset allocation, né, da parte de wealth. Então, toda vez que a gente ia fazer qualquer coisa dentro do cliente, era tudo focado na alocação estratégica do negócio, e só se a alocação estratégica pedisse, aí sim a gente ia fazer o stock picking ali, né, Perfeito. a escolha do ativo. Mas eu acho que nessa estrutura como um todo, quando você vai fazendo produto a produto, você tende a aumentar a volatilidade do cliente, com certeza. Você não tem nem meio que naturalmente a volatilidade do cliente vai acontecer, vai aumentar e aí a gente sabe que o futuro não é tão legal para o cliente, né? Então, perfeito. E até explorando um pouquinho mais esse tema, né, da produtada, né, de você gostar muito de um produto, quando você seleciona um produto e você fala, hoje nós vamos vender esse produto. Então, assim, você faz quase que uma aleatoriedade na alocação do cliente, né? Então, sei lá, liguei hoje para você está vendendo um fundo listado de shopping center, você vai colocar isso na minha carteira. Sei lá se eu preciso, entendeu? Você vai colocar isso na minha carteira. Então, eu acho que a sequência como uma carteira é montada, a sequência como ela vai andando, ela tem que seguir alguma lógica. Quando você fica no picking de ativo, você vai fugindo de qualquer lógica possível e a carteira vai virando uma salada, né? Esses dias eu estava dando uma ideia não uma ideia, mas fazendo uma comparação com um parceiro, falando assim, cara, não é que vocês vão mudar o dia a dia, é a narrativa que vai mudar. Talvez a estrutura de escolher qual cliente que você vai atender e qual cliente você vai mudar também. Mas a narrativa vai mudar mais ainda. Então, pensa assim, cara, não sei o quanto que se você já procurou apartamento, se você já procurou uma casa, já procurou alguma coisa para comprar. Aí, às vezes, você vai lá, pega 2, 3 corretores e fala, cara, quero comprar uma casa, quero comprar um apartamento, nessas condições. Aí, putz, de algum motivo, os caras ficam loucos para te vender alguma coisa e só vem tudo que não tem nada a ver com o que você quer. Eu acho que o mercado de assessoria ele se tornou, em determinado momento, para algumas pessoas, não vale generalizar, mas se você entra muito nesse produto e não muda essa narrativa, porque na época era muito fácil. Pô, eu oferecia um produto que tinha taxa melhor, não tinha o que o cliente pensar, óbvio que eu vou fazer essa linha. Mas se você vai no produto, às vezes você cai nesse limbo do corretor que todo produto novo você vai lá oferecer para aquele cliente. Então, putz, eu tenho, sei lá, 70 clientes, então todos os produtos novos eu vou oferecer para aquele cara. Ele fala assim, mas cara, esse cara me liga toda semana, me liga todo mês para oferecer um produto novo. Putz, isso aqui acho que não tem nada a ver comigo, entendeu? É que nem você fala, cara, mas eu te falei que eu quero um apartamento de 3 quartos, por que tu tá me mandando um apartamento de 2 quartos, entendeu? Eu queria um apartamento em tal bairro, por que tu me mandou em outro bairro? Tu não anotou isso que eu tinha feito? Então, acho que cara, são coisas pequenas, coisas do dia a dia, que eu acho que CRM e outras coisas que a gente vai falar aqui vão melhorar. Mas, bom, acho que a gente já falou bastante. Voltando só um pouquinho na pergunta lá que eu falei de mercado de 5 a 10 anos, e agora saindo um pouquinho da seara de atendimento ao cliente. Perfeito. E vindo para dentro das assessorias, a gente tem uma tendência muito amplamente divulgada de consolidação no setor. Perfeito. Eu acho que a gente enxerga que vai existir uma consolidação, a gente tem sim, acho que naturalmente no mercado, uma coisa até que eu já discuti com você, o mercado, número de assessorias ele é flat, né? Sim. Ou seja, ele quer dizer que, putz, está sempre surgindo novas assessorias, mas também estão sempre tendo várias assessorias sendo incorporadas por outras assessorias. Mas com o aumento da taxa com a queda da taxa de juros, eu acho que fica mais positivo para assessorias maiores conseguirem comprar assessorias menores, incorporarem esse setor, acelerar mais ainda a consolidação. Porque, putz, eu consigo comprar uma operação talvez que não está em alto crescimento, trazer ela para dentro, melhorar, me aproveitar desse cenário benigno e até às vezes pagar um pouco mais, pagar um prêmio por essa assessoria. E assim, então assim, eu acho que só que é um pouquinho diferente do que o pessoal pinta por aí, assim, volta e meia eu tenho alguns gestores, algumas narrativas no mercado que o pessoal fala, não, mas putz, olha só, o mercado de corretora, ele foi consolidado, o mercado de bancos, ele foi consolidado, e a gente fala, cara, calma, assim, vai acontecer a consolidação, a gente entende que vai ter bastante corporação, e até positivo para o setor que tem, a gente entende que deveria ter mais do que tem, mas existe uma barreira de entrada, assim, diferente, na verdade, de corretora e banco, que tem uma barreira, para fundar uma corretora e para fundar um banco é muito difícil, tem que passar para o Banco Central, por várias questões regulatórias, uma assessoria não tem. Existe muita cisão, existe muita fundação de assessoria por causa disso. Como é que é a tua visão assim, em relação Maravilha, boa, excelente pergunta.
Primeiro a gente veio desse cenário que todo tijolo voa, né? Então, assim, por anos, as assessorias de investimentos cresceram 70%, 60% ao ano, de forma ininterrupta, com margem alta, com a simplicidade no business muito grande, que eu acho que era brilhante, né? Assim, eu sou muito da escola do arroz com feijão, tá? Eu vejo muito invencionismo em alguns escritórios. Então, como é que eu enxergo, tá? Assim, de 100% da receita que entra, vamos dizer que 50% vire comissões para os assessores, na média, aí vai. Tem 50, 60, até 70, né? Mas vamos botar 50. O resto da margem, né, da receita que entra, ele pode virar um aluguel faraônico num lugar bizarro. Ele pode virar fixos astronômicos para bancários que você mal conhece. Ele pode virar uma estrutura inchada do tipo, pô, você chega em escritórios que tem 15 pessoas de tech, né, 3 pessoas de RH, 5 do financeiro administrativo. Então, assim, eu acho que em algum momento essa maré boa, ela trouxe um excesso de custos para os escritórios, sem que houvesse uma criticidade muito grande sobre o DRE da operação ali mesmo, entendeu? Assim, olha, onde a gente está, onde é que a gente vai chegar. Então você tem escritórios hoje que são grandes e que a margem de lucro é zero ou está tomando prejuízo. Você fala, pô, mas como isso aconteceu? Né? Porque se você recebe 100, paga 50, te sobra 50, né? Isso aqui, se o business fosse simples, ele não deveria dar prejuízo, né? Ele dá prejuízo por Complicações que você criou. complicações que você mesmo criou, né? Que são algumas dessas que eu citei aqui, né? Então, você chega a alguns escritórios, às vezes o cara está abrindo linhas de negócios inimagináveis, né? Assim, sei lá, securitizadora, ou o cara quer abrir uma asset, mas às vezes não sabe por que ele quer abrir uma asset, mas ele quer abrir uma asset porque ele ouviu falar que alguém abriu uma asset. Então, assim, eu sou muito da linha do arroz com feijão, tá, Felipe? Assim, eu acho que você tem que tentar deixar o serviço de assessoria cada vez mais simples. E toda vez que você trouxer algum custo novo para dentro do seu escritório, você tem que pensar de novo como é que isso potencializa o teu arroz com feijão de fato, entendeu? Voltando ali, né, no exemplo que eu estava dando de educação, a XP ela pagava lá 30, 40, 50% para os assessores e parte do que sobrava para ela, ela gastava no curso de educação onde ela tomava prejuízo. Mas isso retornava cliente lá para mim, que eu abria mais conta, né? Agora, se ela fica fazendo despesas, né, sei lá, aluguel faraônico. Pô, aluguel faraônico é um negócio que pegou vários escritórios, vários escritórios. Escritório de 600 metros, 400 metros quadrados. Então, e aí você tem um problema que, às vezes, para dar o passo para trás é muito difícil. Porque você pegou, por exemplo, o escritório faraônico, mostrou para o cliente, porra, postou no Instagram, gastou, repaginou o marketing, né? Assim, essas despesas malucas. Psicológico, né? Voltar atrás é mais difícil psicologicamente, né? Que nem aquela pessoa que sobe o nível, sobe o nível de qualidade de vida, ou sobe o nível da vida ali com custos extremos para diminuir e mostrar para os amigos ou para a sociedade que, putz, cara, ó, errei aqui, vou ter que voltar, é mais difícil. Mesma coisa para os escritórios. Você tem que dar um passo para trás às vezes mesmo, E entendeu? falar que errou, exato, assumir. Ó, contratei 10 caras de tech para fazer o movimento de inteligência artificial do escritório. Cara, eu já ouvi umas coisas desse tipo, tá? Não tem. Depois a gente pode falar mais sobre isso. A XP tem 10, 15 pessoas de inteligência artificial. A XP. Pô, faz sentido um escritório ter uma? Acho que não, tá? Sim. Não, com certeza não. Então, assim, a gente acha que, assim, grande parte dessa margem que deveria ter turbinado o crescimento dos escritórios foi gasto. E aí tudo bem, assim, acho que a gente tem que ousar mesmo, né? Às vezes você tem que dar um passo, tentar, mas errou, cara, tem que voltar atrás também, que eu acho que aí os escritórios não estão preparados. Por que eu estou conectando esse assunto com fusões e essas movimentações de escritórios? Porque o gestor que consegue ser eficiente, então ele tinha aquela margem lá, ele contratou uma mesa de renda variável, essa mesa aumentou o ROA do escritório, agora ele tem mais margem, sabe assim, ou criou um processo que abre mais conta e ele capta mais, investiu em marketing e esse marketing deu ABCD de vantagens de crescimento, esse cara vai engolir o que não sabe por que não tem lucro, entendeu? Então, eu acho que tem um movimento aqui que é um movimento de junção baseado nessas discrepâncias de eficiência mesmo,
é o movimento que sempre aconteceu. Tem alguns outros que são sinergia pura mesmo, né? Assim, o escritório X consegue crescer muito, mas não faz ROA, o escritório Y faz ROA, mas não consegue crescer, eles se juntam e de repente fica legal. Eu acho que a gente tem que considerar agora, né, diferente do que era no passado, que os escritórios grandes de rede já são muito consolidados e são muito fortes. Eu acho que ninguém precisa sair ousando demais e crescendo demais e, né, assim, acho que, pô, sei lá, a Faros, a Blue, a Monte Bravo, esses escritórios eles não tinham grandes competidores na época que eles cresceram assim. Então, hoje em dia eles existem, eles estão aí, eles competem com a proposta de valor que você vai ter que, né, assim, se você quiser competir com eles, você tem que chegar e o cara tá bem na frente. Então, eu acho que talvez esse movimento de consolidação ele vai continuar acontecendo, tá? Assim, a gente prevê um pouquinho isso. Eu acho que vai ter um pouquinho mais de nicho. Eu acho que hoje tem muita assessoria que não tem um DNA muito nítido, sabe? Assim, pô, mas é isso, seu escritório tem alguma filosofia, tem algum foco, tem algum nicho de cliente que você atende, né? Assim, A gente eu ainda acho não que tem, isso por exemplo, costuma assessoria acontecer. PJ, né? Tipo, 100% PJ. Tem uma ou outra, mas assim, Tem não uma ou outra, temos um tamanho ainda de mercado relevante como às vezes a gente vê no mercado perfeito. americano, por A exemplo. K3 foi a primeira que a gente abriu já pensando em PJ, né? Pô, tá indo super bem lá e tal. Tiveram outras depois, a Topo, né? Uma série delas aí vieram com essa proposta. Mas eu acho que assim, lá fora isso tem bem mais. Eu lembro que eu visitei, acho que era em Seattle, uma mulher que ela é planejadora financeira de mulheres em processo de divórcio. Ela é o nicho do nicho. Não é que ela atende só mulheres, ela atende mulheres recém-divorciadas. Exato. Por quê? Porque ela passou por um divórcio, ela entende pra caramba daquilo, Ela conhece a dor, ela conhece a dor. Então, cara, ela nada de braçada, entendeu? Ela nada de braçada. Ela é a melhor assessoria possível para uma mulher recém-divorciada, com certeza. E aí, assim, pô, tem vários nichos, né? Assim, pô, a vida de um médico, né? Você atende um médico, atende outro médico, tem um certo padrão, né? Tem alguns assessores já indo para esse tema, né? Mas, em geral, tem-se pouco esse DNA. Então, acho que os assessores e as assessorias deveriam se fazer mais também essa pergunta. Cara, em qual nicho a gente vai bem? Né? E parar de ficar com o desejo da grama do vizinho, né? Porque às vezes você está indo super bem no varejo, você é super bom naquilo, faz bem, o NPS é alto, você cresce. Pô, mas meu sonho era ter um private. Pô, às vezes o cara do private está com o sonho de ter um varejo, entendeu? Então eu acho que E essa... normalmente tem, né? E normalmente tem, né? Porque tem uma série de vantagens no varejo, tá? Eu acho que tornou-se o tom varejo pejorativo, né? De alguma forma. Pode Mas, ser cara, é um business recorrente de processos, é um business comissão diferente. menor. Tem O outro é um várias. business de artesanato, de margem baixa, né? De concentração. Então, assim, eu acho que ao longo do tempo as assessorias têm que começar a encontrar um pouquinho mais onde elas vão bem. E onde elas vão bem, cara, pô, aí elas vão bem pra caralho, e aí elas dominam, e elas incorporam as outras, entendeu? Acho que isso é uma tendência. Eu acho que o mercado move em manada, né? Isso às vezes é bom e às vezes é ruim. O problema é você não entender por que a manada está indo para aquele lado, né? Não, eu vou junto lá porque tá todo mundo caminhando para aquele lugar. Eu vou entrar nessa fila aqui porque não sei porque tá todo mundo nessa fila. E não entender que, Tem pô, muito beleza, essa. tem que ir para esse caminho e tem Eu que... recebo várias ligações assim, pô, eu vi aí a fusão da SVN com a Bahia, com a BP, pô, e aí, eu devo fazer também fusão? Agora é isso? Tipo, calma. Eu Eu acho que... preciso fazer uma fusão? É uma frase engraçada, né? Assim, Não, os caras perguntam isso às vezes, né? Eu será que preciso fazer vocês vão me fusão? obrigar também? Pô, Às peraí. vezes tem teorias da conspiração quanto a isso, né? Mas uma coisa que a gente sempre gosta de falar e que a gente entende aqui na WZ, a WZ existe por causa dessa tese, um dos pontos que a gente existe por causa disso é que a assessoria deveria ser asset light. Ela, na sua essência, na sua natureza, ela é um business asset light. Então, toda vez que você entende que você está subindo o seu custo fixo por algum motivo, você tem que se pensar que se esse realmente é o papel que você deveria estar fazendo. A corretora, por muitas vezes, te fornece muita coisa que você não quer utilizar. Exemplo, CRM próprio. Tem assessorias que criam CRM próprio. Gasta, Exato. Não, né? gasta um absurdo. Contrata Salesforce que vocês contrataram e fica preso, depois não consegue dar certo, que é o que aconteceu com 100%, pelo menos, que a gente conhece. 100% quanto que contratou o Salesforce. Desistiu. Só que eu não podia, né? Porque o contrato é extremamente Sim, difícil de sair, né? de sair. Tem algumas formas de sair se eles não entregarem o combinado, mas é muito difícil de sair. E a gente fez análise que, em média,
O SG&A, que é essa parte pós-comissões ali, ou aquela parte que vai administrativa, é em torno de 45% da receita das operações. Pré-AWZ, né? Pós-AWZ, a gente consegue reduzir isso significativamente para 20%, 25% já no curto prazo, em até 12 meses, e depois isso diluir. Perfeito. E eu acho que muitas assessorias criaram esse modelo saíram do modelo de asset light, achando que ia ser muito mais simples. Exemplo, vou criar um BI. Pô, vou criar um BI, então eu vou contratar um cara de BI. Pô, esse cara de BI, ele é bom de planilha, de Excel, ele vai contratar aqui o Power BI e vai fazer o negócio acontecer. Putz, no primeiro momento ele faz ali algo simples que a gente começa a rodar. Mas peraí, esse cara de Power BI, ele está aqui há 1, 2 anos, depois de um tempo, ele tem que ser remunerado mais, ele vai querer time, a gente sempre vai ficar pedindo melhorias para ele. Ele quer um cientista de dados daqui a pouco. Exato, então a área vai inchando, mesma coisa financeira. Puta, eu tenho que fazer o meu financeiro, então eu vou contratar algum tesoureiro, depois vou contratar um cara de controladoria, depois vou contratar um cara para fazer essa integração com o Power BI, e aí começa. Esse cara também vai precisar receber bônus, vai precisar crescer remuneração. Aí vai, marketing, gente de gestão, expansão, e tudo naquela expectativa que o crescimento de 70% ia continuar. Acho que 2022, 2023, ele foi ruim para as assessorias, mas ele teve um impacto bom, que foi a galera parar e refletir quem conseguiu fazer isso, acho que agora vai sofrer de braçada bom, peraí, será que minhas estruturas, eu precisava ter isso mesmo? Será que eu precisava ter um escritório de 400 metros quadrados? Será que eu precisava ter essas estruturas administrativas todo internamente? Putz, deixa eu olhar para ver se o que a WZ está fazendo. Então, muitos hoje que estão com a gente falam, cara, putz, graças a Deus existia vocês para eu conseguir tirar esse custo de uma hora para outra. Ou, pô, se eu soubesse que vocês faziam isso, eu não tinha feito isso lá atrás. Eu falo, pô, na verdade, você deveria ter feito mesmo. Em algum momento, essa era uma maturidade do próprio setor. Perfeito. E até um passo para trás, e falando assim, como concorrência, como a gente vê futuro, e até como que a XP enxerga isso. Pô, pensa, lá atrás, como é que foi criada as assessorias, né? Pô, era, como você falou, eu tenho que ter uma linha mais PJ, uma linha de tirar um risco eventualmente trabalhista, e ao longo do tempo foi pensado que, pô, esse setor aqui, putz, esse negócio tem valor, esse negócio pode crescer. Essas empresas aqui, elas precisam ter partnership, elas precisam crescer, é um negócio, e esse negócio, ao longo do tempo, não vai ser só um negócio de dividendos, vai ser um negócio também de valor de ação, de equity como um todo. E nessa estrutura, eu acho que esse mercado ficou muito solto. Né? Eu não sei até que em determinado momento ele vai continuar tão solto, ou seja, nenhuma das corretoras no Brasil, ao longo do tempo, teve acesso a essa estrutura, né? Teve acesso ao que estava sendo feito na governança. Eu digo que a corretora ela tinha tanta coisa para fazer. A XP tem tanto braço curto que as pessoas acham que tem tanta gente trabalhando na XP e que às vezes assim falta trabalho. Acho que talvez que falta trabalho é demais, mas o pessoal reclama, né? Mas puta, sempre, pelo menos eu trabalhei lá, eu sei que é prioridade em cima de prioridade. Perfeito. E a gente vai sempre matando um leão por dia. Perfeito. Mas essa linha de entender o que estava acontecendo dentro das assessorias e ver como que eles estavam indo é uma coisa que foi algo que o setor precisava passar. Era uma maturidade que todo mundo, talvez toda empresa deveria passar de, puta, errei a mão aqui, vou ter que voltar atrás. Mas eu fico vendo agora que talvez algum outro modelo, por exemplo, a gente já vê a corretora comprando sociedade, a gente já vê talvez um acesso maior a esse papel de governança, uma participação profundo, maior, né? algo mais profundo, querendo entender assim, pô, será que tu está fazendo um negócio mais bem feito? Eu vou falar, pô, se a gente olhasse os deals que foram feitos ali de exclusividade em 2019 e 2020, era um deal muito mais cru, era um deal muito mais de retenção. Hoje já é um acordo olhando muito mais, bom, mas será que tu está fazendo o teu trabalho correto? Como é que está teu crescimento? Perfeito. Como é que estão tuas estruturas internas? Como é que está tua margem no teu negócio? Como é que você está fazendo? Eu acho que, assim, eu não tenho a noção, mas a gente entende que para o futuro, talvez a corretora consiga se aproximar mais, né? Então, assim, eu estou falando disso olhando para outros setores. A gente tem, por exemplo, Boticário, que tem suas redes lá dentro. Ela tem acesso ao financeiro da rede dela. Ela Perfeito. Tem acesso a como que está sendo feito, pelo menos parcial, a gestão e a governança do que ela tem de B2B ali por baixo, entre outros setores como um todo. Como é que você vê isso para frente, assim, as assessorias? Porque, querendo ou não, foi isso, né? Putz, a XP não precisou ter contratos de exclusividade na fundação, ela ajudou o setor a fundar. Então, as operações foram criando, porque, querendo ou não, era a melhor corretora na época, tinha mais produto, mais ferramenta. Depois chegou o concorrente mudou um pouquinho essa dinâmica de competição. Hoje a competição já está um pouco mais estabilizada, mas a gente vê que essa relação comercial entre corretoras talvez seja um pouco diferente para o futuro. Putz, a gente vai ser
mais próximo do que a gente era, de toca o teu negócio aí, eu toco o meu negócio aqui. Perfeito. Talvez eu, como corretora, possa participar e te auxiliar cada vez mais quanto a isso. Eu acho que sempre foi aberto, né, para isso que tem o Gens, para isso que tem toda a rede B2B, mas a gente sabe que no dia a dia ali tem tanta coisa para fazer que talvez não desse para participar desse dia a dia. Como é que você vê isso? Assim, como é que ao longo do tempo essa proximidade entre corretora, escritório, relacionamento no dia a dia pode alterar, principalmente olhando que algumas sociedades devem cada vez mais acontecer, né, entre corretor e escritório. Boa, ótimos pontos. Bom, primeiro que assim, né, os primeiros escritórios do nosso B2B eram as nossas ex-filiais, tá? A gente, sem dúvida, a gente é o player que entende desse business, vai. Todos os outros players, assim, eles entram, estão dando uma brincadinha aqui, ganhando dinheiro com outra coisa. Pode ser que ele saia, pode ser que ele fique, né? Assim, tem o terceiro colocado é assim bastante, né? Assim, tem hora que ele acelera, tem hora que ele freia, né? Já tiveram outros do passado, né? Assim, Guide, Genial, enfim, né? Já foram mais ativos na estratégia ou não. A gente entende bastante do modelo de agente autônomo, a gente tem bastante profundidade nesse tema. E a gente sempre acompanhou os escritórios com uma visão um pouco umbilical em relação a gente, como uma extensão da XP mesmo, né? Assim, e a gente tinha um certo tamanho de negócio que permitia uma relação próxima, simples, e o business em si daquele empresário era um business mais simples, né? À medida que o tempo foi passando, esses business eles ficaram um pouquinho mais complexos, né? Então você tem escritórios de 1.000 pessoas, de 500, né? Assim, então virou uma empresão mesmo, né? E aí a capacidade de comunicação ela vai se perdendo um pouquinho. E eu entendo que assim, né? Até por uma questão de desafio intelectual, o gestor do escritório, à medida do tempo, né, que ele vai ganhando dinheiro, ele vai acertando a mão, ele vai querendo desbravar novos caminhos, né? E é uma jornada um pouco solitária, porque o DRE dele é ele que faz do jeito dele e ele não sabe uma referência de se ele está gastando muito, se ele está ganhando pouco, gastando muito, se está gastando pouco. Ele até pega, né, bons insights ali com os nossos gens, né? Alguns abrem, outros não. Mas ele tem uma vida um pouco solitária nesse sentido, né? E aí vem esses problemas que a gente estava falando aqui dos DRS muito pesados. Aos poucos esse mercado está se profissionalizando, acho que esse senso crítico sobre os excessos de despesas, né, até pelo mercado ter ficado mais duro, estão aparecendo mais. Mas, assim, e aí até pegando um ponto que eu acho que é mega relevante, se tem uma coisa para você se preocupar no escritório é se ele está captando ou não, né? Porque o escritório que está captando, o resto vai, né? Só que muitas das vezes o empresário, nessa tamanho da complexidade que o business virou, ele se perde um pouco nisso. Ele começa a olhar outras coisas, né, que não seja exatamente isso, né? Esse breakdown de, pô, eu não estou captando porque eu não abro conta, ou porque eu não pego dinheiro da conta da base, ou eu abro conta, mas não ativo, ou eu ativo, mas eu estou evadindo muito, né? Assim, ele não acerta a mão nessa equação, né? Ele não vê ela de perto, talvez, essa engrenagem, né? Então ele fica numa vida meio solitária ali, vai desbravando novos mundos e gastando margem quando ele vê o business está meio quadrado e tal. Eu acho que essa modernização da legislação, ela permite uma reaproximação desse vínculo umbilical, né, através de uma sociedade mesmo. Então, o nosso papel aqui é de ser um sócio ativo, né? A gente não está aqui investindo e beleza, quero vender você daqui a pouco e fazer o seu IPO e eu saio fora. A gente não tem essa cabeça, né? A gente não vai comprar equity de ninguém pensando em trading, não é o nosso negócio. A gente ganhou dinheiro e a gente acredita nesse vínculo, né? Nessa relação próxima, nessa relação de longo prazo. A gente construiu isso, né? Assim, a XP foi construída através desse modelo e ele é muito forte para a gente, ele é muito relevante. E eu acho que é por isso que a gente consegue, né, há tantos anos, ser líder tão disparado nesse mercado, né, de assessorias. Então, assim, eu acho que para frente, cada vez mais, a gente vai ter que entrar mais a fundo, né, nas empresas, dado que elas estão mais complexas. Essa modernização aí do vínculo societário, acho que vem super bem para o setor, né? E a gente vai ter que ter uma certa reorganização das estruturas internas, né? Porque, como você bem disse, você pode seguir um caminho próprio, ultra inchado, e você perde a beleza do business asset light, né?
Ou você, eventualmente, roda o mais asset-light possível, né, com a WZ, com simplificações do processo, traz novos sócios para a mesa para trazer essas referências, para dar esse puxão de orelha ali, né? Então, acho que isso vai fortalecer bastante, tá, o setor, essa entrada do vínculo solitário, do vínculo societário, ele vai deixar de ser uma decisão isolada de um grupo de sócios, né? E aí ele começa a trazer um nível de criticidade sobre o que está sendo feito, que é importante. Profissionalização dos escritórios, né? Assim, então, o escritório ele vai ter que ter um balanço mais bem feito, ele vai ter que ter uma gestão de riscos, né? Ou de coisas bagunçadas que ele faz melhor. E eu acho que isso vai ser mega benéfico para o setor, tá? Eu vejo um pouco dessa forma. Boa. Eu acho que do nosso lado aqui, quando a gente olha essa estrutura, a gente vê que talvez, óbvio que não dá para voltar atrás e pensar numa profissionalização, mas a gente pensa assim, putz, esses dias eu até estava tendo uma conversa com uma pessoa da XP, com um sócio da XP, eu estava comentando assim, se vocês olham para trás, e aí ele, né, se você olhasse para trás como XP, o que você faria de diferente? Você seria sócio das operações desde o início? Ele falou, cara, talvez. Eu falei, assim, e ninguém está querendo dizer que você deveria fazer isso lá no início, porque lá no início era outra situação, outro tempo de mercado, outra cabeça, outro caixa, outra prioridade. Não tem como fazer esse ponto. Você faria isso hoje? Ele falou, cara, também não sei dizer a resposta assim, mas eu acho que é um modelo que você consegue auxiliar na gestão melhor, né? Porque, como você falou, hoje a gente tem muito escritório que foge do básico bem feito, né? Tipo, lá no jiu-jitsu a gente fala, cara, faz o básico bem feito, para de ficar dando mortal, pirueta aí, cara, faz o básico bem feito que vai funcionar. Te garanto que se tu fizer o básico bem feito, vai dar boa. Os maiores lutadores de todos os tempos é porque eles faziam só o básico e muito bem feito. Muito bem feito. Exato. E a gente vê que às vezes as assessorias começam, ainda às vezes nos ligam e falam assim, cara, eu queria começar aqui, mas putz, eu queria ter um conselho. Queria ter um conselho super bem estruturado, com pessoas de fora, eu quero ter um time de gestão, quero ter um time de tecnologia, um time de CRM, e às vezes a gente, como a WZ, dá um tiro no pé e fala assim, cara, não nos contrata aqui, não está no momento, entendeu? Tipo, cara, tu acabou de fundar a operação, tem 100 milhões de reais de custódia, às vezes tu nem tem um caixa, e, cara, não acho que tu deva, às vezes, contratar gente. Não estou falando que assessorias de 100 milhões que não devo contratar a WZ. A gente tem outros casos de assessorias que começaram com a WZ, em 12 meses atingiram um bi, mas era uma outra situação, um outro caixa, uma outra cabeça. Mas a gente fala, cara, mas foque no que tu tem que fazer, que é abrir conta, gerar receita e gerenciar teus custos, né? Eu acho que você diminuiu, a WZ tem serviços de financeiro, outros serviços que são mais lights para a assessoria começar, inclusive, para o sócio-gestor focar mais em captação. Perfeito. Mas a gente vê que às vezes eles fogem do básico bem feito que é o que você está falando, né? Pô, cara, precisa abrir conta, gerenciar custo, depois lá na frente eu coloco. A gente nessa live que eu fiz a semana passada, estava o Juliano Custódio, o Vagnão e o Dudu D'Aqua. E muitas vezes a gente se pega lá dentro da WZ, o cara fala, quais são esses modelos desses caras? O que esses caras fazem? A gente pode colocar, cara, mas não é o momento de você pegar melhor. De você fazer nada o que igual eles estão eles. fazendo, exato. Não é o momento de você trazer, puta, quanto que esse cara ganha? Não adianta, é meio que, tipo, cara, não importa muito o que ele ganha. Porque você tem uma assessoria de 1, 2 bi, eventualmente não vai botar a estrutura de remuneração do Juliano para dentro da tua empresa. Acho que segue essa mesma linha aqui do que a gente estava falando, e a gente tem que saber segregar os modelos das assessorias, né? Uma assessoria de 100 pessoas tem um modelo, e uma assessoria de 5 pessoas provavelmente vai ter outro modelo. E às vezes o pessoal quer dar um salto maior que as pernas sem ter o caixa. Então, vou dar exemplo. Hoje a gente segrega dentro da WZ, a gente criou lá uma forma de explicar isso para o pessoal, que existe um modelo inicial, que é um modelo puramente de boutique, onde eu tenho basicamente só assessor comercial captando, cliente dividindo o que sobra ali após comissões, eles dividem o custo do escritório, o que é normal, né? Desde o início lá, vamos falar assim, antigamente era assim, o pessoal pegava um escritório super pequenininho, botava uma mesa, cadeira, e ali depois ia marcando visita com o cliente ou no café ou dentro da casa do cliente e atendendo o cliente. Esse é o modelo inicial. Hoje ele já tem um escritório melhor, já é uma coisa mais bonitinha. O modelo estruturante,
que é um modelo onde eu tenho basicamente as mesas, ele já começa a evoluir, então eu tenho uma mesa de renda variável, eu tenho uma mesa de renda fixa, eu tenho a mesa de produto, então já começa a ser um negócio mais, eu gosto de falar que nem se fosse uma clínica, né? O primeiro modelo é o modelo de consultório, onde só tem os médicos, vai lá, te atende, depois se quer fazer algum exame, ele te manda para fora, para algum lugar fazer o exame. A clínica é onde você já faz o exame ali, então o cara já ganha um dinheiro ali no exame, né? Eu falo que, tipo, toda vez que eu vou no pediatra, ele manda eu fazer o raio-x. Eu falei, cara, puta, mas eu tô com uma dor de coluna muscular, pra que eu faço o raio-x? Porque ele tem a máquina. Vai falar, fazer o raio-x. E a mesma coisa, daí tem outra evolução, que é o modelo corporativo, que é o modelo onde eu realmente tenho como se fosse o hospital de investimento dentro das empresas, né, basicamente eu tenho CEO, CFO, COO, e eu acho que talvez o modelo que as assessorias tentaram todas refazer, replicar ao mesmo tempo, foi o modelo corporativo. Muito nessa questão de hospitalização e tudo mais. E nessa mesma linha, porque o hospital é o valor de equity, né? Então, assim, talvez o maior valor de equity estaria no hospital bem feito. Porque, obviamente, também se eu montar um hospital e esse hospital não crescer, vai ficar só custo e esse negócio não vai dar resultado. Sim. Então, o valor está no hospital que cresce como um todo. Os outros dois modelos a gente trata aqui como se fosse um modelo de dividendos. Então, hoje, lá dentro da WZ, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico da empresa, a gente primeiro tenta esclarecer isso para eles, falar assim, cara, mas tu quer ser um modelo de dividendos ou tu quer ser um modelo de alto crescimento, de equity? Fala, não, eu quero ser um modelo de dividendos e de alto crescimento. Peraí, não dá para você pagar muito dividendo e ter alto crescimento. Assim, não é assim que funciona, a matemática não vai funcionar, e a gente vai ajudando o pessoal. Óbvio que existem as outras que não são nenhum nem outro, né? Que dá a desculpa de, putz, eu não consigo pagar dividendos, porque também não consegue ter muita remuneração, tudo que fica ali, tudo que sobra eles pagam só os custos que tem, então acaba não tendo muito dividendos, e dá desculpa que, mas eu não quero ser um modelo de alto crescimento, porque o modelo de alto crescimento escova o cliente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Para mim, eu brinco que é a desculpa para não fazer mais, é a desculpa para trabalhar, às vezes, mais, para ser medíocre. Mais uma vez, medíocre não quer dizer que você é ruim, é só que você está na média. Então, assim, para mim, quem dá essa desculpa de, pô, não quero fazer nenhum nem outro, não quero crescer, ou quero, sabe, os grandes são ruins, ou os grandes são maquiavélicos, eles tratam o cliente mal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, essa estrutura inteira do mercado, assim, explicando um pouquinho e para te fazer uma pergunta, em determinado momento a gente viu que teve essa linha de hospitalização do setor, né? Hospitalização é muito boa. Vamos todo mundo criar o nosso hospital de investimento, vamos todo Perfeito. mundo ser dono de operação, vamos todo mundo largar a mão de carteira e virar o CEO do negócio como um todo. A gente viu que por muitas vezes foi uma decisão talvez não tão acertada, porque, querendo ou não, às vezes o fundador da empresa era o cara que mais captava, era o cara que levava nas costas a operação, ele não conseguiu muito bem passar o bastão, ele ainda ficou de bola dividida. Às vezes ele era um mau gestor, um ótimo assessor e foi acabar sendo um mau gestor. E olhando para trás, assim, olhando o Caio hoje, se fosse fundar um escritório ou se fosse ver os escritórios como um todo, o que é a tua cabeça? Assim, o que é? Óbvio que não tem certo ou errado, né? Perfeito. Você pode ser um bom escritório de dividendos, pode ser um ótimo escritório de alto crescimento. Mas assim, como é que você vê esse movimento lá atrás e como é que você vê esse movimento hoje? Assim, Perfeito. Como é que você avalia esses momentos? Importante, né? Assim, cara, eu fiquei 6 anos na expansão, né? E eu tinha sido head do B2B antes, né? Então, eu conheci e fui GEM da grande maioria dos nossos escritórios até então, ou participei da fundação de outros, da outra metade aqui ou mais, né? Sem dúvida, o maior erro de todos que eu vejo é o gestor estar no passo 2 ou 3 quando deveria estar no 1. Tá? Esse era o maior motivo de eu não abrir um escritório. Tá? Assim, porque como é que era a rotina na expansão? Né? A gente aborda ou é abordado, né, por um grupo de pessoas que tem uma possível sociedade, eles fazem um business plan do jeito deles para mostrar para a gente. E aí já começava por aí, né? Eu nunca dei um modelo de business plan para ele, porque eu queria entender o que ele estava pensando e até onde ele iria com essa história. Até a capacidade de apresentar e criar um business plan. Até a capacidade de você criar um business plan. Mas o que eu mais analisava era a clareza de ideias sobre captação, que para mim, de novo, é o X da questão. Né? E aí alguns deles, cara, eu lembro muito de um exemplo, não vou citar o nome, óbvio, mas eu lembro que o cara me trouxe a cor da logomarca, ele tinha contratado uma assessoria de marketing, sabe assim,
ele tinha um conceito, ele tinha uma frase de valores, missões, ele tava em Nárnia, assim, tá, cara. Ele fez o dever de casa para montar uma empresa Ele montou uma júnior. multinacional. Eu falo empresa júnior porque eu criei uma empresa júnior. Quando a gente faz lá na faculdade, a gente cria toda aquela parte da teoria do livro. Ah, Mas depois a sim, gente não sabe o que é sim. vender, o que que a gente vai fazer. A gente vai vender ali, vamos É fazer a isso. receita, que é o que importa, né? É, assim, cara, beleza. E cadê os clientes? Cara, teve uma vez que me mostrou um estudo do IBGE cruzado com dados de não sei onde, sobre onde ele ia abrir os escritórios num mapa que era gigantesco do Brasil quase todo. Eu falei, cara, eu não vou deixar você abrir. Porque esse, para mim, é o principal motivo de insucesso de um escritório. É essa hospitalização, como você está chamando, né? Eu diria que o cara ele está correndo mais rápido que a bola, né? Então ele não está entendendo onde ele está, né, nessas etapas. Então, assim, eu hoje, se fosse abrir um escritório, primeiro de tudo eu ia me perguntar onde é que eu vou arrumar cliente, entendeu? Né? Assim, quais são os meus clientes, né? Assim, eu consigo gerar cliente? De onde? Né? Assim, vamos falar disso, entendeu? Não existe eu falar qual é o conceito do meu posicionamento, blá, blá, blá. Entendeu? Assim, então, acho que a gente tem que... A beleza desse business é que ele é simples, né? A taxa de mortalidade de uma empresa no Brasil é altíssima, né? Assim, grande maioria quebra, né? Para valer, quebrados mesmo, né? Você empreendeu, você sabe o quão difícil é. Inovou num setor, né? Assim, que ninguém estava posicionado, né? Assim, você fez um negócio ultra diferente. Aí, pô, quem está com o escritório, cara, está trilhando um caminho que já foi trilhado, que já existe uma... Né? Você não precisa inovar. Que já Olha que fizeram, já maravilha. provaram que dá certo, né? Não precisa inovar, cara. Pô, a XP, a gente não inovou tanto, a gente saiu copiando lá os modelos de fora, né? Beleza, tem aspectos culturais que são DNAs nossos, que são bem diferentes, a gente não copiou de ninguém Tem mesmo, parte mas, cultural que tem que ser adaptada. pô, mesmo assim a gente buscou referências, entendeu? Pô, como é que é a Ambev, né? Assim, pô, partnership de tal lugar, tal. Então você não precisa ficar dando uma cambalhota, né? Como você estava dizendo, né? Dá para ir no arroz com feijão, dá para ir muito longe, sem Fazer o dúvidas. básico. Eu não seria esse tipo de gestor, até porque eu era o principal motivo de rejeição na abertura de um escritório, era isso. Era quando eu via que o cara estava 3 casinhas à frente, então tipo, tentava trazer ele de volta. Mas é difícil, assim, no meu papel lá como expansão, eu não deixava abrir. Não é que eu corrigia e explicava para o cara qual é o primeiro degrau, porque aquilo ali é um mindset do cara. Fazer a seleção antes. Então não adianta ele aprender isso agora, entendeu? Assim, ele vai daqui a pouco Fazer. viajar na maionese de novo. E já entrando, deveria passar, né? A peneira existia, mas às vezes o cara conseguia se vender bem ali, fazer alguma outra coisa, devia passar. Porque às Quais vezes, eram os assim, por principais erros exemplo... pós, assim? que Tipo, vamos lá, a gente assim, falou às vezes o cara, sei lá, tá vindo 3 caras de banco com carteira grande que estão há muito tempo com os clientes e que entendem pra caramba de mercado financeiro. Essa operação dificilmente vai dar errado, ainda que eles viajem na maionese, né? E aí você tenta corrigir e tal. Faz cláusulas societárias que não fazem sentido, né? Assim, tem umas coisas assim que são secundárias, mas eu acho que a clareza de informações sobre se você vai abrir contas e você vai captar ou não, eu sei que estou sendo repetitivo sobre isso. Não, mas é isso mesmo. Para mim é o grande ponto. Pô, é melhor você ter uma operação que cresce com ROA baixo, né? Por exemplo, ou que cresce, mas não sabe o futuro de amanhã, cresce, mas não tem uma asset, né? Assim, Mas eu tô tentando entrar um pouquinho depois, assim, do tipo, putz, atingi 1 bi, atingi 2 bi. O que você viu de grandes erros que você fala assim, cara, esses são os maiores erros que eu vi? Exemplo, a gente citou aqui alguns, eu não sei se estão entre eles, mas assim, o cara tentou criar o CRM próprio. Cara, esse foi o erro que a gente errou muito. excesso de inovação. O cara começou a fazer o BI próprio de tipo, cara, ele poderia ter contratado hoje a WZ para fazer o BI dele. Ele não precisa do time dele que vai ter que crescer, vai virar 1, 2, 3, vai aumentar a remuneração. Tô dando exemplo aqui para vender até a própria WZ. Mas assim, o que foi, assim, esses erros que você viu que fala assim, cara, sei lá, o cara não contratou o advogado regional dele para fazer o acordo societário dele, que não entendia nada do business de assessoria. Exemplo, esse é um dos erros que realmente acontece, bastante, entendeu? né? O cara quer economizar, às vezes, 10, 15 mil que ele tem, porque ele quer fazer com o advogado do primo, mas depois, lá na frente, ele acaba quebrando a cara na saída de um profissional. Olha, acho que o que eu vi, assim, né, esse excesso de inovação do início, ele ainda é um fator determinante mesmo depois que o cara bate 2, 3 bi, tá? Sim.
pô, preciso agora expandir para o Brasil inteiro, ou preciso... Quando o cara fala preciso, já está errado, geralmente, né? Você não precisa de nada para começar. E aí a segunda, eu acho que aí é bem, assim, tem inúmeros casos. Eu já fiz muito casamento, mas já fiz muito divórcio também. É mudanças no modelo de remuneração. Aí vamos ampliar o escopo de modelo de remuneração para modelo societário e distribuição de clientes também, tá? Então, às vezes, você faz umas mudanças meio drásticas, do tipo assim, cara, eu não tenho uma partnership, eu preciso de uma partnership. Pô, Ctrl+C, Ctrl+V na partnership de alguém, manda todo mundo assinar. Aquilo ali, o escritório evapora. Não, vira uma briga, grupo de assessor que saiu, confusão, gestor descredibilizado. Aí estou chamando de modelo de remuneração a coisa toda, tá? Doação de carteiras, às vezes, né? Assim, porque os gestores estão lá e aí eles ouvem alguém dizendo que, olha, você não pode mais atender clientes, aí ele nem faz a conta, ele vai lá e passa as carteiras, aí de repente ele está sem grana, aí ele começa a brigar com o sócio, aí os sócios se batem, entendeu? Então, assim, tem uma questão aqui central sobre modelo de partnership e de remuneração que é muito determinante para o sucesso de um escritório médio para grande. Muito determinante. Porque vamos supor que eu e você sejamos sócios, a gente abriu junto no início e a gente não escreveu nenhuma cláusula de nada. Aí amanhã depois você é ultra performático e eu não sou. E, cara, não vou sair do meu 50% e é isso aí, entendeu? Você vai ficar me sustentando. Essa coisa, ela dura por um tempo. Chega uma hora que ela explode, não tem erro. Tem um caso mais claro que acontece mais ali, pelo menos com a WZ, pelo menos que a gente vê, é o assessor que abriu mão da carteira, virou executivo, fez o negócio crescer. Não participou disso? Os outros assessores cresceram a própria carteira. Ele não teve nenhum ganho financeiro, nenhum upside, porque ele fez o negócio crescer. Caramba. E aí agora veio uma crise de 2 anos. Crise eu acho crise horrível muito. falar desse setor. Continuou crescendo 20% ao ano. Cresce. Mas, cara, saiu de 70% para 20% ao ano e agora vai provavelmente voltar a crescer bem. E aí os assessores falam, pô, mas agora por que eu te pagar? Tá num momento ruim. Entendeu? Teve um caso, assim, que a gente pegou aqui das assessorias e outros também a gente pegou de mercado e que depois começa a dar esse barulho, né? Pô, cara, mas olha só, você captou 100 milhões a mais, tá com uma baita remuneração por causa disso, mas eu fiz a assessoria sair de 1 bi para 2 bi. Entendeu? Então, assim, eu tive essa responsabilidade. Talvez não fiz sozinho, mas eu tive essa responsabilidade. Perfeito. Então, a gente vê esse ponto. Eu acho que a nossa área de consultoria ela começou com isso, né? Falando sobre modelo de remuneração e sobre partnership. Eu acho que a primeira coisa que a gente falava para o pessoal é assim, pessoal, partnership não é só contratar um escritório de advocacia. Ou contador. Pior ainda. E fazer um acordo de sócio, assinar, botar na gaveta, esconder, né? Muitos esconderam o acordo de sócio, de, tipo, não deixa o assessor ver, porque isso aqui é a minha estratégia, isso aqui é o meu diferencial. Obviamente não é. E bom, a partir disso daí eu estou protegido, eu tenho um partnership. E a gente agora, por muito tempo a gente falava isso, alguns escritórios até achavam, pô, a WZ está jogando contra, a gente falava, não, pessoal, olha só, abram os olhos. Se vocês não entenderem como é que a estrutura inteira do partnership funciona, que isso aqui é um organismo vivo, que ele tem que dar manutenção, que ele tem que ser olhado sob a perspectiva de sociedade, ou seja, otimizar a sociedade, levar mais valor para o negócio, e que um partnership, se parar de crescer, ele vai ter problema, um partnership, se ele parar de ser um organismo vivo, ele vai ter um problema, você vai ter, eventualmente, cisão lá na frente. Então, a gente começou a modificar um pouquinho a estrutura que tinham dentro do mercado, né? Primeira coisa que a gente sempre falava, bom, se tu quer mudar, cara, não diminui comissão. Não corta a comissão da galera. Se tu cortar a comissão e baixar a receita, a galera vai espanar, não tem o que falar. E essa capacidade dentro do setor de se mover, ela é muito fácil. Por mais que tenha contratos... Ainda que existam barreiras, né? Por mais que existam essas barreiras, os muros, cara, o ideal é que você não tenha muro, né? Que você tenha a prisão sem muros ali. A gente brinca que o boi não está no pasto pela cerca, mas pelo pasto. E aí depois a gente começou a ver esse movimento de cópia, inclusive da própria WZ. A gente primeiro viu, antes da WZ entrar, um modelo de cópia, onde pegava um contrato de acordo de sócio de um advogado e replicava no meu, sem entender se aquilo funcionava para mim. E depois replicava um modelo que a gente às vezes criou para um escritório, para o outro de modelo de remuneração, eu até do acordo de sócio como um todo, sem entender o que estava acontecendo. E aí começou a ter vários problemas que você falou de doação de carteira. Então, por exemplo, cria uma mesa proprietária, que é uma coisa que a gente criou para vários escritórios. Mas não altera o acordo de sócio, deixa lá o modelo de base limpa.
Putz, depois o que acontecia, a galera que estava na mesa proprietária saía e levava a base. E aí, putz, cara, mas isso deveria ser da operação. É como se fosse o B2C da operação. É aqui que tem um valor significativo para a operação. Esse não é esse aqui deveria ser olhado o acordo de sócio, entendendo que, putz, tem um ponto ótimo aqui de valuation, de crescimento dentro da mesa proprietária. Ah, putz, mas o conceito então não é um base limpa, é outro se tu tem mesa proprietária. Mas, cara, o cara que copiou jamais ia pensar isso e adaptar, porque ele basicamente fez a cópia. Então, esse também é um dos grandes problemas que a gente vê aqui dentro, de você copiar, e a gente gosta de falar também, às vezes, de você achar que as estruturas internas, basta você fazer o simples ali, né? Então, a gente também não pode se perder em falar, pô, um básico bem feito é só fazer o modelo comercial. Não, em determinado momento você vai ter que sim ter o balanço, você vai ter que ter a controladoria. Perfeito. E aqui vem a mágica do empreendedor de entender quando que tem que ser feito isso. Perfeito. Porque, Timing certo, né? porque putz, não dá para fazer isso no primeiro mês. Putz, a WZ no primeiro mês não tinha o que a gente tem de controle, e até hoje a gente está lá melhorando, volta e meia, sei lá, algum líder, algum sócio levanta a mão e fala assim, pô, a gente deveria ter tal coisa. Eu falo, deveria. Quer fazer? Tipo, porra, eu não consigo fazer, entendeu? Faz aí então, você tem que fazer. O XP também tem isso, toda empresa vai ter isso. Então, tem que entender o time certo de fazer, tem que entender caixa, tem que entender o risco que vai assumir. Eu acho que aqui está talvez a magia do empreendedorismo do empreendedor. A gente corre riscos e tem que saber quais riscos são calculáveis e até onde a gente consegue ir. Mas o timing de cada um deles, né? Assim. Exato. E aqui, assim, acho que tem duas últimas perguntas para a gente acabar. Acho que entrando nessa parte de passado e de erro, acho que também tem um ponto que a gente viu dentro das assessorias que foi crescer a todo custo, né? Então, assim, em empresas... Pô, lá no Posso só te interromper antes de trocar de tema? Muitas vezes os escritórios chegam para mim e falam assim, cara, queria que você desse uma revisitada aqui na minha partnership, ver se eu estou fazendo legal, se está bom ou não, o que você acha. Vou chamar o advogado X para te apresentar. Eu falei, não, pô, me apresenta você. Não, mas aqui, cara, tem muita coisa, assim, pô, ele claramente não entende. Sim. Aí, cara, pô, na boa, assim, aí sua partnership é muito ruim. Ela não vai funcionar, porque nem você conseguiu entender, né, o nível que você chegou de complexidade do negócio. E aí eu acho que eu concordo bastante com o que você está dizendo, da gente dançar conforme a música, né? Você ainda é pequeno, você ainda é um consultório, seu DRE é simplificado mesmo, tua partnership tem menos cláusula e tá maravilhoso. Ao longo do tempo, né, você vai ter que ir sofisticando esse negócio mesmo, né? E aí chega um certo patamar ali, né, onde você talvez tenha, sei lá, X aí de carteira, né, de tamanho, de complexidade, onde você vai ter que ter um DRE mais bem feito, uma partnership que vai tendo que ser remodelada ao longo do tempo. Então, assim, ela não vai nascer perfeita. Se ela for perfeita, ela vai te estrangular na largada, assim, não existe isso, né? Assim, a partnership da XP continua tendo trocas de regras, recentes, tá? Recente a gente trocou de novo a regra, a partnership já existe, sei lá, desde que a empresa nasceu, acho que a empresa deve ter uns 20 anos aí. Então, assim, a gente tem que entender que a partnership é um organismo vivo e é uma criancinha mesmo, que primeiro tem que fazer coisas de criança, né? E depois tem que ir crescendo, né? Eu falo que é casamento. Inclusive, hoje eu dei esse exatamente... Eu sempre dou esse exemplo, mas hoje a gente foi apresentar um partnership para um parceiro, para os sócios. Eu falei, e eles falaram, bom, mas essa é a regra, então? Agora a gente pode ficar tranquilo com essa regra? Eu falei, pessoal, partnership é um casamento. Só que, em vez de ser um casamento entre duas pessoas que dormem junto todo dia, é um casamento entre 22, naquele caso, 22 pessoas. Então, é muito mais difícil de ser condenado. Num casamento não tem mudanças? Putz, eu acabei de passar, eu brinquei, pô, eu acabei de passar por uma mudança. Eu era pai, era marido e mulher, nasceu minha filha, aí virou marido, mulher, minha filha, pai e mãe. Cara, a sociedade, o casamento, teve que ser rediscutido as regras. Dinâmica Não dava muda. mais para o Felipe sair para fazer os hobbies dele no mesmo horário, não dava mais para minha mulher fazer os treinos dela no mesmo horário, não dava mais para a gente dormir da forma como a gente dormia, não dava mais para a gente curtir a vida das formas que a gente curtia. A gente ia ter que arranjar outra forma de curtir a vida com a bebê, com a vida. Eu falei, a mesma coisa serve à sociedade. Cara, se você tem 2 sócios, vai funcionar de uma forma. Se você tem 5 sócios, É outra história, é né? outra história. Se você tem 20, que era o caso deles, estão chegando a 22, cara, vocês vão ter que criar outros mecanismos de comitês, de apresentação de resultado, toda outra estrutura e eventualmente mudar as regras. Perfeito. E eu acho que vocês, como sócios, e eu acho que esse é o ponto, a pessoal como sócio tem que entender que, cara, vocês têm que estar aptos a entender o que é bom para o casamento.
Porque se você ficar pensando só em você ali no dia a dia, o casamento vai acabar, marido e mulher vão acabar. Mesma coisa vai acabar a sociedade. Então, tem que ser um organismo vivo. E o pessoal acha que fala organismo vivo da boca para fora, sem entender o que é o organismo vivo, que tem que continuar modificando. E que, assim, eu sempre falo, cara, não é o advogado que vai fazer isso. Pô, a WZ tem lá um grupo de advogados que faz toda a parte societária e de contratos e partnership do escritório. Não é o advogado que discute isso com os nossos parceiros. Quem discute isso é uma equipe de consultores, é uma equipe focada em fazer essa discussão. Então acho que o pessoal se perde, assim, mas eu, assim, mais que filho, falo que isso é um casamento. Perfeito, perfeita comparação aí. Vou começar a usar seu exemplo. Não, agora eu tô nessa fase, né? Então fica muito fácil. Cara, entrando ainda mais assim num outro problema que eu vejo muito claro e eu acho que muito presente ainda hoje nas assessorias e que eu acho que é uma causa de passado. A gente teve um crescimento que, putz, fazia sentido, né? Aquele negócio de, cara, é um momento de crescer, vamos crescer, depois a gente resolve o problema. Acho que em determinado momento que a gente teve em 2016, só maluco não fez isso, né? Só maluco de tipo assim, só quem não entendeu isso. Eu lembro na época que a XP emprestava dinheiro à CDI e eu estava fundando a WZ quando vocês começaram a fazer os mútuos, acho que era com o Banco ABC ou com o Votorantim, alguma coisa assim. E aí os escritórios perguntavam pra gente, cara, será que eu pego o mútuo? E a gente, tá, mas quanto? É 100, 120% de CDI, em alguns casos mais, outros casos menos. Falei, cara, minha mãe não me empresta esse valor. E é verdade. Falei, cara, minha mãe não me empresta a CDI. Entendeu? E ela, se ela emprestar, ela vai, tipo, falar que é o prazo pequeno ainda, vai ser que nem banco. É óbvio que você tem que pegar. Você não acredita que o seu negócio cresce mais que o CDI, com taxa de juros, com tudo que está acontecendo, está crescendo 100% ao ano, como é que você não vai pegar dinheiro? Investe tudo e vai botar no CDI seu dinheiro, né? Então, assim, eu acho que, putz, quando tem que crescer mesmo, e depois resolve o problema. Mas eu acho que a gente tem um problema hoje que foi causado, talvez, por um crescimento desenfreado, uma falta de capacidade de filtrar os assessores que estão entrando, né? Então, assim, era muito... Bom, então tem que crescer, então eu tenho que criar o discurso mais bonito para minha partnership, eu tenho que trazer o máximo de pessoas possíveis. Perfeito. E eu não tenho um processo de seleção. Que, putz, eu lembro na XP era muito forte. Se eu contar a minha entrevista que vocês fizeram, eu perdi o voo dentro da XP para ver se eu estava afim mesmo do negócio. Não foi nessa exatamente assim, mas foi mais ou menos isso. E na WZ também, assim, a gente fala que, tipo, para cada 10 programadores que fazem a entrevista na WZ, 8 desistem na primeira entrevista. Porque a gente mostra toda a cultura. Cara, putz, aqui não é uma empresa, não é startup, aqui não é uma empresa que vai ter piscina de bolinha, aqui a gente não gosta de home office, a gente realmente gosta do trabalho presencial. E, cara, quem é programador, normalmente 8 sai fora. E eu vejo que no setor de assessoria não teve esse processo de seleção. Então, traz todo mundo aqui. Sim. E ao longo do tempo, os gestores das operações foram ficando refém de alguns assessores e dessa parte de cultura. E por isso a gente tem vários problemas dentro do setor. Baixa adesão a CRM, baixa adesão a processos. E a gente tem muito problema como um todo em relação ao setor. E, cara, eu acho que isso causa problema de cultura. No fim, assim, acho que é um problema de geral. Eu também quero, por favor. A gente tem um problema de cultura bem forte, cara. Se a gente vê que essa incapacidade, talvez, de, às vezes, tirar um assessor, às vezes, de ajustar a cultura do negócio, fica um pouco mais difícil. Cara, como é que você ajustaria uma pergunta? Uma das coisas que eu estou mais trabalhando em cima, tá? Por isso que eu estou te perguntando. O que você focaria para resolver? Só conectando isso com o que a gente estava falando mais cedo, né? Assim, a gente tinha uma empreitada de distribuição de produtos e uma guerra de eu tenho o produto X e você tem o Y, o meu produto é melhor do que o seu, né? A gente estava nessa. Então, nesse jogo, né, é um jogo de intensidade, e esse jogo durou muito tempo. Quem é mais intenso leva. E aí você poderia contratar o máximo de gente possível, e alguns escritórios fizeram essa estratégia, né? Contrata muita gente, quem sobrevive, né? Isso antes de gastar muito fixo, né? Assim, contrata vários, quem sobrevive fica, quem não sobrevive deixa a base aí, tchau. Então houve esse momento, né, de excesso de contratações, existe uma disputa também por você ter tempo para atender o cliente. Então, se você tem muita mão de obra, seu account load vai ficar melhor, né? Então, existia esse crescimento desenfreado, digamos assim. E a gente está indo agora para o mercado mais competitivo, né? Um mercado onde tem produtos aqui, mas também tem alguns produtos no banco. O assessor ele vai ter que ser cada vez mais técnico, vai ter que falar com o cliente de forma cada vez mais profunda. Então, tudo isso vai trazer uma necessidade de contratação melhor, né, para o escritório.
E aí você tem um problema grande, na minha visão, Felipe, que é a forma como se é feito contratação, né? Assim, eu fiz essa expansão há muito tempo, eu tenho duras críticas sobre como um RH tradicional faz, né? E eu acho que alguns escritórios fazem coisas parecidas. Então, por exemplo, se você parte do princípio de que, olha, abri a minha filial de Campinas, eu já tenho mesa, já tenho computador, agora eu tenho que contratar, então você tem um problema para ser resolvido, né? Sim. Então, o que você vai fazer? Pô, se você tem que contratar, você vai fazer um checklist do que você está procurando, e se o cara der aquelas respostas, você resolveu o problema. Então, existe na cabeça de um recrutador normal um vício de, cara, se o Felipe me disser que sabe quanto que ele prospecta, se ele tem certificação, se ele falou legal comigo, opa, resolvi meu problema, eu já não vou passar vergonha, posso botar o Felipe para dentro. Então existe um processo, que é um processo sério, é um processo de escolha de uma pessoa, principalmente para escritórios que têm dificuldade de demitir, ele deveria ser mais rigoroso ainda na hora de contratar, né? O ideal é ele demorar para contratar e demitir rápido, né? Exato. Mundo perfeito. Mas na prática, o que acontece? Ele tem lá as cadeiras vazias, ele já gastou, o aluguel está pagando todo mês, ele tem que encher o escritório. Eu ouço essa frase direto lá na expansão, assim, né? Pô, eu tenho um escritório que você tem que me ajudar a encher ele. Sim, eu montei um escritório de 400 metros quadrados, tem 40 cadeiras vazias para você colocar essa coisa. Já errou. Só de falar essa frase já deu errado. O escritório sempre, eu falo, físico, ele sempre tem que faltar lugar. Pô, então, aí, assim, o que você deveria saber, né? Que tipo de pessoa você pergunta... que tipo de informação que você quer, né? Assim, pô, eu quero um cara intenso, eu quero um cara técnico, eu quero... Pô, qual é a minha cultura? Como é que eu vou extrair isso de uma entrevista? Né? As entrevistas do meu time, elas são um pouco peculiares ali, a gente deixa... Aí, falando de recrutamento interno nosso lá, a gente deixa o cara mega desconfortável. Eu tô com o time de sales agora, né? O time de sales tem que saber trabalhar sob pressão. Então, eu já abro, assim, sei lá... errando o nome do candidato, rasgo o currículo na frente dele, torna o clima hostil para ver como é que o cara reage no clima hostil. Para ser sales, você vai encarar um clima hostil, entendeu? Pô, eu achei que o nosso era hostil, mas tô de boa. E aí, os escritórios, às vezes, eles fazem o contrário na hora de contratar. Eles tentam criar um clima ameno e ele começa a vender o escritório pro prospect. Pô, não dá, entendeu? Assim, não dá para você deixar virar a mesa, né? Como se vira. Não, pô, tem muito escritório disputando esse cara, eu quero que esse cara me ame. Não, cara, calma, assim, o cara vai ver, né? Assim, se você for bom mesmo, se você der fit com ele ou não, ele também vai perceber. Se ele for bom também, né? Ele vai Vai analisar qual que é o melhor. Porque não significa que uma pessoa está sendo abordada por vários lugares que ela é a última Coca-Cola da cidade, entendeu? Pô, temos que ir um pouco mais devagar nessa história. E aí a gente faz processos de recrutamento ainda na XP muito longos, pô, zilhões de entrevistas, vai cansando a pessoa, vai pegando inconsistências, né? Ideal mesmo é você usar os 3 meses que a CLT te permite e testar a pessoa, né? Assim, mas ninguém faz isso, né? Eu gosto de resumir que não é processo de atração ou de contratação, é processo de seleção. É de seleção. Exato. Só que, então, hoje, grande parte dos escritórios veem isso da forma incorreta. Pô, Caio, eu tenho dificuldade de contratar, me ajuda porque eu tenho que encher o escritório, eu preciso, né? Assim, já vai errando muito. Então eu gosto de ser um pouco mais seletivo, acho que fazer um processo de recrutamento mais longo. Mas o prospect é muito bom e ele vale muito dinheiro e eu tenho que pagar muito para ele. Não, então conquista ele um pouquinho mais, entendeu? Tem prospecções que eu fiz na expansão que duraram 5, 6 anos. Hoje eu falei com uma pessoa que ainda está na expansão que me contou de uma prospect minha de anos atrás, superintendente de um banco, que estava sentando com ele agora. Então, assim, não adianta. Se você chegar num candidato e falar assim, pô, primeira conversa, estamos aqui, cara, quanto você quer para você vir para cá? Ele vai te cobrar uma fortuna, entendeu? Porque ele não quer. Você está perguntando quanto é o preço para ele fazer algo que ele não quer, entendeu? Você tem que conquistar se o cara for um cara difícil. Você tem que selecionar, você tem que entender se o cara é bom, né? Nosso setor é um setor de relacionamento. Então, se você for direto pelo dinheiro, você já começou errado. Uhum. Tem outras coisas erradas também que acontecem, tipo assim, pô, o cara era ótimo, mas eu perguntei quanto ele captava no primeiro ano, ele não sabia responder. Cara, tem gente que não sabe, natural não saber responder. Eu não sei responder quanto eu captaria no primeiro ano. Que tipo de pergunta? Que tipo de resposta você espera disso, né? Assim, pô, se eu falar que eu capto 1 bi, você vai acreditar?
Sabe assim, uma pergunta besta, entendeu? Assim, nunca faça essa Posso me pergunta. explicar como que tu vai fazer, talvez. Assim, acho que a pergunta certa é, Felipe, como você captaria Exato. clientes? Que tipo de cliente, Felipe? Como? Vai, conta aí. Agora, quanto você capta em um ano? Como é que você É faz? uma pergunta besta. Né, se você já capta cliente, como que você capta cliente Você hoje, né? capta cliente. Acho que é mais pô. Exato. Cara, eu acho que, Beleza. assim, para fechar esse ponto de cultura, um ponto que a gente gosta de falar para os escritórios agora, como resolver, e aí eu acho que é um ponto, tipo, cara, reforcem tudo. A gente vê ainda alguns casos de escritórios que não conseguem reforçar os pilares de cultura e falar, cara, é assim, vamos começar a corrigir esse problema. Até porque cultura não é uma coisa que você faz uma vez, a cultura é um negócio que você faz todo dia. Perfeito. E mesmo assim vai ter gente que vai, em algum momento, vai dispersar por um problema familiar, vai fazer alguma coisa que vai estar desalinhado com a cultura e você vai ter que sentar com a pessoa e falar assim, cara, olha só, eu sei que foi um momento só, mas, pô, cuida com isso aí para não fazer Agora mais. volta, né? Exato, volta aqui pro normal. E então acho que, e além disso, eu brinco que, cara, cortem. Cortem quem tá fora. Putz, é um assessor que tem muita carteira, mas não capta, mas não tá fazendo o processo CRM, tá sendo detrator de cultura, tá falando mal da empresa, que é uma coisa bizarra. Tem assessor que fala mal da assessoria e o gestor fala, não, mas puta, ele tem uma carteira boa, então eu vou deixar ele aqui dentro. Falo, cara, não, começa a cortar e ainda brinca assim, cara, enfoca e bota na ponte. Tipo, mostra para todo mundo por que não tá alinhado com a cultura. Obviamente, o enforcar ali é uma brincadeira no pessoal, mas assim, só Não é pra mostrem que, focar tipo nele. assim, cara, tô tirando esse cara por esse motivo, entendeu? Porque o cara, Eu acho puta, que não às tava vezes, comprado com a cultura da empresa, sei lá, se era Perfeito. CRM, processo comercial, partnership, ou falava mal da empresa, ou algo nesse estilo. No extremo, se você não consegue cortar, porque você depende dele, né? Teu DRE tá um pouquinho mais frágil e tal, isola, entendeu? Isola ele. Fala, ó, beleza, ó, esse fulano é um bicho diferente mesmo, cara. Ele tá lá, ele não faz parte do partnership, ele não tá na discussão, ele tá aqui, beleza, ele tá lá no canto dele, isola. Né? Mas deixar contaminar é um problemaço mesmo. Boa. Caio, já estamos chegando 2 horas, eu acho. Putz, eu particularmente falo pra caramba e eu gosto muito do assunto, então sempre vou mais do que a gente planeja. Cara, última pergunta. A média das assessorias da WZ hoje é algo em torno de 2 bi, tá? Às vezes é um pouquinho mais, depende de como são os novos entrantes aqui dentro. A gente tem assessoria de 6, 7, 8 bi, mas tem assessorias menores também. Então, assim, pegando a nossa média, uma assessoria de 2 bi hoje, até falando especificamente dos nossos parceiros, ou quem está basicamente nesse tamanho, cara, o que seria prioridade na tua cabeça para esse player para os próximos 12 meses? Para os próximos 12 meses, tá? Última pergunta, tá? Aí a Não, gente imagina. encerra o assunto. Primeiro que, cara, 2 bi é um tamanho considerável, é um tamanho bom. Acho que primeiro de tudo, se você não está tendo lucro com 2 bi, tem uma coisa muito errada. Né? Já é um estágio já é um estágio adulto, né? Com certeza. Eu diria que assim, depois existe uma barreira da sobrevivência, né? Que seria assim, né? O escritório tem, sei lá, 200, 300 milhões, barreira de sobrevivência mesmo. Aí tem É uma uma empresa que deve estar faturando aí pelo menos algo próximo de 10 milhões de reais. 10 milhões no mínimo, né? Assim, deveria, né? Tá por volta disso. Esse é um estágio que, né? Aí com o bi você já não é mais uma criança, né? Você já é um adolescente ou um jovem ali. E, cara, com 2 bi você já está em outra liga, né? Exato. Tem poucos escritórios, né, de 2 bi. Esse número vem aumentando, né? Mas eu acho que aqui é onde você tem que tomar cuidado com essas ilusões de uma empresa grande, né? Existe um sentimento muito forte dentro da XP da gente tentar não ser uma empresa grande. A gente sabe que a gente é. Mas empresa grande é no mau sentido da palavra, né? Pô, eu criar parafernálias, governanças excessivas, essa brincadeira que a gente estava falando de despesas aceleradas para um lado e para o outro, né? Assim, de querer dominar o mundo antes da hora. Então é um estágio de profissionalização, mas uma profissionalização ainda asset light. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Então eu acho que esse é o nível onde você já está mais estruturado, a coisa faz mais sentido, né? Assim, então é uma fase que é determinante para o crescimento do business, né? Assim, então eu acho que tem uma necessidade de profissionalização latente quando você tem esse tamanho, você já tem uma certa complexidade, e aí você tem que tomar muito cuidado para você não virar uma multinacional antes da hora
E aí eu acho que é super importante, né, esse acompanhamento que vocês fazem de DRE, de tornar ele a operação do cara mais simples, né, por essa terceirização, né, de grande parte das coisas ali. E acho que é isso, assim, acho que é um estágio onde você não deveria se achar demais, né, porque E nem se remunerar demais também, né? dá uma certa iludida, né, assim, pô, você chegou em 2 bi, né, cara? Pô, É dinheiro pra caramba. sim, aí você achar que você é 100% muito bom e sair fazendo vários negócios, abrir securitizadora, abrir startups, né, assim, putz, tem muita coisa. Eu acho que, cara, assim, eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo nesse ponto, mas tem muitas despesas que não deveriam existir dentro dos DREs dos escritórios. Eu acho que esse, para mim, é o grande perigo dessa fase de vida aí, tá? Bom, pessoal, acho que 2 horas já de podcast, falamos bastante, falamos de tudo, começamos ali um pouquinho da história do setor de assessoria, falamos do que a gente pensava para o futuro, falamos um pouquinho do momento atual das assessorias, falamos também um pouquinho dos erros e acertos do passado. Queria agradecer, Caio, mais uma vez a presença. A gente já se Imagina, eu que conhece, agradeço o convite. a gente já se conhece há uns bons anos, desde a época da XP. Continuamos próximos aqui, então, putz, admiro o teu trabalho. Acho que vamos continuar próximo, obviamente. E, pessoal, queria agradecer também a todo mundo que ficou até o final. Fiquem ligados, a gente sempre vai tentar trazer convidados do peso do Caio, então a gente não tem, mais uma vez, a agenda de quando vai sair esse podcast, então é sempre importante que você se cadastre aí no YouTube, no Spotify, para você receber esses avisos dos podcasts quando eles saírem. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Valeu, Caio.